Para você que está em casa aí, bem-vindo a mais um episódio aqui do Divergente Cast, o podcast onde discordar faz parte. E hoje a gente vai trazer um tema aqui que está bastante difundido nas redes. O empresário está preocupado, o cidadão está preocupado, que é a reforma tributária, tá? Simplificação ou um novo peso para o empresário, principalmente. A reforma tributária, ela promete simplificar, mas será que a gente entende como o imposto realmente funciona hoje? Porque no final, não é só sobre quanto se paga, é sobre quem paga e como paga. E para discutir esse tema, para explicar para a gente, para deixar tudo assim, os pingos nos is, eu convidei aqui João Rodrigues e Alex Fontaine. Né? O João Rodrigues aqui ele vai se apresentar para vocês, o Alex também. Boa noite, sejam bem-vindos aqui ao Divergente Cast. Fique à vontade aí para as apresentações. Bom, sou João Rodrigues dos Santos, tenho uma empresa de software e a gente está vivendo bastante essa questão da reforma tributária, principalmente desde o ano passado, e a gente está acompanhando bastante e vendo até o sofrimento, até porque a nossa empresa atende grande parte da micro e pequena empresa. Então vai ser um assunto muito importante para todos. Acompanhem, que com certeza acrescentará muito para que vocês sobrevivam nesse mundo da reforma tributária. E Alan, obrigado pelo convite. Sou Alexis Fontaine, sou empresário, fui deputado federal, vivi as dificuldades que é pagar imposto no Brasil e apurar o imposto no Brasil. Esse foi um dos grandes temas da minha campanha, de como é difícil empreender no Brasil. E quando deputado, eu fui um dos deputados que mais atuou, que mais entendia do sistema tributário brasileiro, sabia das encrencas que era esse sistema e a necessidade de fazer uma reforma, porque a gente não podia mais ficar nesse manicômio que é o atual sistema tributário. Bem É isso. complicado, né? Hoje também aqui eu trouxe o Tom Proencio, que ele vai ser o meu co-host, vai me ajudar aqui a ter algumas perguntas, alguns questionamentos, para que você que está em casa aí entenda melhor, tá? A gente, como leigo do assunto, a gente vai perguntar aquilo que passa realmente na nossa cabeça, quais são as nossas dúvidas, tá? E os dois convidados aqui vão estar explicando para a gente. Obrigado, Tom, por ter aceitado sua apresentação. Bom, é um prazer estar aqui com você, prazer estar aqui com essas duas pessoas brilhantes, a quais admiro muito, são amigos de longa jornada. Eu também fui um pequeno empresário, sei das dificuldades, principalmente do pequeno, de como é lidar com os tributos desse país, é um verdadeiro manicômio. Tive a oportunidade de ser vereador na cidade de Jaguariúna, de ouvir muita gente e continuo ouvindo muitas pessoas preocupadas com as mudanças que estão vindo e com aquilo que será o futuro do Brasil com essa reforma tributária que começou a ser discutida lá no governo Bolsonaro, depois acabou sendo aprovada no governo Lula, e agora a gente quer entender aqui para onde que vai o Brasil. Pegando esse gancho aí, eu já vou fazer uma pergunta aqui para o Alex. Antes da prática, vamos aos bastidores, Alex. Como nasceu essa reforma dentro do Congresso? A ideia inicial era essa mesmo? Simplificar? Ou a reforma começou no governo Bolsonaro? É a mesma promulgada no governo Lula, tá? Quem mais pressionou por privilégios? E quanto isso mudou o texto final, de um âmbito geral? Então vamos lá. Então acabou de ser eleito Bolsonaro e haviam várias reformas estruturantes para o Brasil. A primeira era da Previdência, para poder acabar com aquela draga de dinheiro público, de aquela máquina de gente privilegiada, eu chamo de desigualdade social, porque ele realmente transferia a renda de pobre para rico, né? Era a Previdência. E aí tinham mais três reformas para serem feitas, que uma era a tributária e a outra era a administrativa. O Rodrigo Maia gostava muito da questão de tributária e começou a acelerar isso sem mesmo o governo ainda não estar bem definido. O governo não estava com essa visão, mas se falava e se discutia a reforma do sistema tributário há mais de 30 anos. O sistema tributário brasileiro é um dos piores do mundo. Né? Os números da OCDE mostram isso, do Banco Mundial mostram isso. Os números assim são assustadores, a quantidade de litígios, né, de insegurança jurídica. O empresário não é só pagar, ele não sabe se pagou certo, sabe? Tem uma coisa muito ruim para quem está pagando.
tem muita possibilidade de planejamento tributário. Então, quem quer ser malandro também, seja malandro e não vai pagar imposto nenhum. Mas isso prejudica toda uma cadeia produtiva, porque quem paga perde competitividade. Mas, no fundo, todo mundo tem que pagar, mas o ideal era pagar todo mundo menos. Então, esse era o cenário para a PEC. Aí a PEC ela veio de um think tank de São Paulo, da GV, que chamava CECIF, Bernardo Api, Eurico de Santos, Isaías Coelho, Nelson Machado, Vanessa Canato, tinha um grupo de pessoas da academia, e que deram o texto para o Baleia Rossi, que era o presidente do MDB, um dos líderes importantes e precisava ser ele o autor para poder mostrar aquilo. Ele apresentou. Falar a verdade, ele não entendia nada de reforma tributária, mas ele foi aprendendo também. Ninguém é obrigado a saber nada desde o começo, mas ele não entendia nada. E aí ele foi desenvolvendo a PEC 45, nasceu então e começou a acontecer. E aí aconteceram outras PECs, porque tinha 110 no Senado, porque o Senado queria ser protagonista. Uma vez que a Câmara tinha sido protagonista da reforma da Previdência, o Senado queria ser protagonista da reforma tributária. E o Luiz Carlos Rauli, que era um deputado que estava sempre nessas discussões e tudo mais, naquele ano não tinha sido reeleito. Ele estava possuído, levou a PEC lá para o Senado. E aí aprovou o Senado, aí quiseram fazer um chamado grupo de trabalho misto, que não existe juridicamente no regimento das casas, para fazer a discussão das duas reformas e tentar unir os textos. Mas aí entrou a pandemia, e a pandemia simplesmente atrasou tudo. E ainda tinha o Marco Sintra, né? O Marco No Sintra... ministério lá. Não, mas o Marco Sintra ele não entrou com nenhuma proposta. O que aconteceu foi um outro grupo de agentes da Receita Estadual que queriam entrar com uma outra PEC via Major Olímpio, que era uma PEC, uma porcaria, porque não resolvia nada, que era a PEC 100, nem lembro mais o número, 200 e pouco, sei lá. Mas essa não andou. E ainda teve a do Príncipe, que também quis uma PEC com modelo americano, o Retail Sales Tax. Ou seja, tinha para todo mundo. Mas a séria mesmo era a 45. Só para me entender, o que é uma PEC? PEC é um projeto de emenda constitucional. Então, quando você precisa mexer em alguns assuntos que estão na Constituição e que não vão mais estar lá, por exemplo, vai ter que acabar com o CMS e vai ter que criar o CBS e o IBS. E lá dentro da Constituição tem o ISS para os municípios, tem o ICMS para os estados, PIS e COFINS para a União. Como esses impostos vão ser extintos, você precisa mexer na Constituição. Por isso que é uma PEC para poder fazer essa substituição. Entendi. Alguma colocação? Não, acho que vamos seguindo nessa linha mesmo. Acho que Agora, para mim entender aqui, ó, na prática, né? Vou fazer uma suposição. Eu sou um sitiante, eu tenho 30 vaquinhas lá que elas dão leite. E no meu sítio eu mesmo já produzo o milho, o capim e tal, não preciso comprar nada de ninguém para alimentá-las. Esse leite eu vendo para o meu vizinho. Meu vizinho vai lá produzir queijo, tá? Então ele produz o queijo e ele vende para os mercadinhos da cidade. E o mercadinho, por consequente, vai vender para o cidadão que quer consumir o queijo. Isso. Como que funciona essa tributação em cada passo? Quem paga imposto, quem não paga? Como que é medida esse imposto que vai ser pago? Porque Então, acho que essa é a dúvida que está na cabeça de todo mundo. A dúvida, sim, eu vou direto no IVA, né? Porque o atual sistema tributário, a gente acabaria o podcast explicando cada um dos impostos, como é que funciona, a loucura que é. No IVA, que é Imposto sobre Valor Agregado, você vai pagar imposto apenas daquilo que você adicionou de valor numa mercadoria. Então, vamos lá, você tem a tua vaquinha que você comprou. Então, se você comprou, vou dizer que você comprou com nota fiscal, quando você comprou essa vaquinha, você teve que pagar o imposto, e esse imposto que foi pago, você tem o direito ao crédito desse imposto. Ou seja, tem lá um PIS, um IBS e um CBS daquela vaquinha. Aí você vai ter que comprar, talvez, ração para ela. Mas o capim vai só comer capim. Tudo bem, mas vai ter vacina, vai ter o veterinário, vai ter o coxo, as coisas. Tudo que você comprar para poder começar a ordenha tal, tudo isso, os taxos, tudo isso que você comprar, tem impostos. Hoje tem ICMS, tem IPI, e se for serviço, tem ISS. Mas no IBS, CBS, tudo isso você vai pagar e vai ter destacados impostos. Então, esses impostos você se acredita. Lá na contabilidade você põe crédito. Eu tenho esses créditos de imposto aqui. Quando você vender o teu leite,
você também tem que pagar o imposto, tá certo? Porque alguém vai comprar, você tem que pagar o imposto. É nessa hora que você pega todos esses créditos de tudo que você comprou e abate do imposto que você teria que pagar da venda do leite. Então, em vez de pagar, sei lá, R$ 100 de imposto, como você tem R$ 30 de crédito dos impostos, você abate, no fundo, você paga só 70, você paga a diferença. E isso vai na cadeia do leite, que vira queijo. Então, o cara do leite, ele tem eletricidade, ele tem taxa, ele tem tudo. Mesma coisa, vende o queijo e até chegar no consumidor final. Então, o imposto, ele acaba sendo recolhido na cadeia, mas ele vai sempre dando crédito para a próxima etapa. A próxima etapa sempre recupera os impostos que foram pagos na etapa anterior. Até chegar no ponto final de que eu, consumidor, compro e como. Eu não vou revender o queijo. Nesse momento, eu estou engolindo queijo e imposto junto, porque eu acabo de pagar todos os impostos da cadeia. É nesse momento que paga os impostos da cadeia. Mas eles já são recolhidos e dando crédito durante a cadeia. Porque se houver uma sonegação, uma parte do imposto foi pago. Nos Estados Unidos não é assim. Então, só para comparar um pouco, nos Estados Unidos a cadeia inteira não paga imposto nenhum. Chega no final, você compra o tênis, né? $100 mais $10 de imposto. Vai ficar $110. Quem vai nos Estados Unidos entende que o cara vê o preço na prateleira, quando chega no caixa é outro imposto, é outro preço. Porque lá é plus tax, né? Mais imposto. Nos Estados Unidos é só no consumo final mesmo que paga imposto. No Brasil, é no consumo final, mas ele é recolhido nas fases intermediárias, dando crédito, até chegar no consumidor final. Então, no final das contas, quem paga imposto é o consumidor. E no caso, a gente paga mais então que os Estados Unidos. A gente Ou paga mais com uma alíquota, porque a nossa alíquota, a nossa carga tributária está mais no consumo. Nos Estados Unidos, a carga tributária não está tanto no consumo, ela está na renda e na propriedade, e nas heranças. Nos Estados Unidos, não é muito. No Brasil, a carga tributária não é tanto na propriedade, não é tanto na renda. Se eu não me engano, no Brasil 50% é do consumo, nos Estados Unidos é 7% do consumo. E nos Estados Unidos depende do estado. Tem estado que é 10, tem outro que é 8 e tal. Então, mas é inteligente nos Estados Unidos. Por quê? Porque não é nem um pouco inteligente você tributar o consumo. Porque quando você tributa muito o consumo, você inibe o consumo. Quando você inibe o consumo, você inibe geração de emprego, você inibe investimentos, você inibe toda a cadeia produtiva, a roda que gira boa, né? The goodwill, como dizem os americanos, que é aquela grande roda que vai girando a economia e que transforma os Estados Unidos, que já foi mais pobre, né? que já foi mais pobre que o Brasil, hoje é muito maior que o Brasil, em função de umas questões tributárias, é um dos casos. E, como o próprio Tom falou, é a carga tributária que mais agride o pobre, porque pobre não faz poupança. Vamos dizer, um bilionário, né? Vamos dizer lá, Ronaldinho Gaúcho, sei lá, pega um milionário, o cara recebe todo ano, todo mês lá, entra na conta dele por causa dos royalties, aqui, R$10 milhões. Você acha que ele gasta 10 milhões? Não gasta 10 milhões. Que ele gaste muito, 1 milhão. 9 ele aplica na aplicação financeira. Esses 9 milhões que estão na aplicação financeira não pagam imposto nenhum. Já um cara pobre, ele paga se ele for resgatar. Mas enquanto tiver aplicado, não paga. Não sei se você já come cota de fundos de outro tipo de imposto. Mas, no caso de um pobre, o pobre ganha, vamos dizer lá, R$1.000 por mês. Bicho, ele vai gastar tudo e ainda vai faltar dinheiro. Ou seja, e dentro de tudo que ele está comprando, que ele está gastando, Tem muito a carga imposto, tributária é né? 30%, 40% em produto. Ele nem compra tanto serviço que tem uma carga menor até. Então, assim, ele não fica comprando, talvez, pacote de dados, ou, sei lá, telefone, ou não vai fazer no spa, não vai fazer turismo, sei lá, não vai no restaurante, não tem dinheiro para isso. Ele vai comprar o quê? Comida, que é produto, talvez uma roupa, um colchão, onde tem mais carga tributária. Por incrível que pareça, no Brasil chama-se regressividade. O pobre paga proporcionalmente à renda muito mais imposto que o rico. João, Como é que você, só acrescentando essa parte aí, Ah, dessa questão do pobre pagar mais? Como é que na prática vai funcionar isso? Que é uma coisa que vai entrar aqui. Eu sei que a gente está falando com o empresário, mas o empresário também vai ter essa dificuldade, principalmente o cara que é MEI ou que é ME. Como é que vai ficar essa questão da isenção do imposto de renda
pro cara de até R$ 5.000 na Mas é prática. imposto de renda, não é imposto sobre consumo, né? Nós estamos falando aqui sobre IVA e CBS, Sim. é outro assunto, é outra carga. É, tudo bem, tudo bem. A gente fala disso um pouco mais pro final, porque eu queria trazer essa realidade Mas do basicamente é o consumo em renda. seguinte, basicamente, ele como na renda, em vez de ele ser descontado na folha, se for CLT, né? Uhum. Hoje era descontado 3 e, nem, né, 3 e pouco já tinha desconto. Agora até 5 não tem desconto nenhum. E aí ele recebe o líquido dele sem imposto de renda. É isso. Vai ter a previdenciária, né? Desconto previdenciário, mas não imposto de renda. Eu só posicionei isso porque vocês dois são empresários há muito tempo também, e às vezes o funcionário não entende essa lógica. Para ele, tem salários baixos porque o patrão não quer pagar, mas ele não entende toda a cadeia que está por trás disso e que, assim, nós vamos discutir aqui a questão do IVA, mas está dentro da questão dessa reforma tributária que não O que aconteceu. que ele vê e o que ele não vê? Ou ele vê no desconto no contra-cheque dele, ele vê lá, imposto, mas ele não vê o imposto no sapato, na bicicleta, ele Exato. não enxerga isso. Então, o brasileiro é um alienado, ele paga imposto sem saber. Ah, mas tá lá dizendo aproximadamente, depois que eu Uhum. paguei. Antes que eu pago lá destacado, não tem nada. No novo modelo vai ter transparência. Ele vai saber de antemão que qualquer, por exemplo, uma bicicleta que custa R$ 100.000, 28.000 é imposto na veia, que é a alíquota de 28, né? Isso que muda um pouco agora para as pessoas entenderem melhor o que vai sair, Transparência, né? ninguém sabia o que Que não, pagava. não tinha. As pessoas não entendiam o que Mas estava pagando. na nota de consumo, Hoje, mercado, tudo, hoje, já apareceu ou não? hoje aparece. Hoje Mas aparece aproximadamente. Mas o aproximadamente é o seguinte: hoje, boa parte desses impostos que tem hoje, eu não posso recuperar o imposto. Esse crédito que eu estava falando para você, da vaquinha e tal, não sei o quê, por exemplo, serviço eu não posso. Aquilo que não vai ser incorporado se eu dentro do contratei um produto, pintor, eu não é posso. serviço. É serviço. Eu contrato ele para fazer software. A nota fiscal que ele me dá, eu não me acredito de nenhum imposto. Nada. Mas no novo regime é tudo. Só que esse imposto que eu não consigo me acreditar, ele vira custo. E aí, quando chega lá na ponta, lá, vou vender um automóvel. A pergunta que eu faço: quanto que tem de imposto de serviço dentro desse automóvel que era da portaria, que era da manutenção, que era o cara do processamento de dados, que era o advogado da empresa? Eu não sei, está diluído. Eu não consigo enxergar isso, porque eu não consegui recuperar esse E agora vai imposto. ser claro. Agora vai ser absolutamente claro. Vai estar lá destacado certinho se se acredita de tudo. Eu não preciso agora perguntar se o que eu comprei, por exemplo, se eu comprar uma lata de tinta na minha empresa, eu posso me acreditar da tinta se ela for pintar a bicicleta. Mas se eu for pintar a fachada da empresa, eu já não posso. É a mesma coisa da eletricidade. A eletricidade que entra na minha fábrica. Se ela for movimentar máquinas, me dá direito a me acreditar dos impostos, e são altos, a eletricidade é 25% do ICMS, e eu posso me acreditar desses impostos. Mas se ela for iluminar o escritório, não pode. Hoje. Então eu tenho que ter duas entradas na fábrica, ou eu tenho que ter um engenheiro que faz um laudo que diz que isso, aquilo e que aquilo. Então, o que acaba acontecendo nessa brincadeira toda aí? Uma insegurança jurídica absurda. Uma perda, a gente paga muito mais imposto do que deveria. E muita coisa fica num limbo em que a Receita Federal pode chegar lá e falar: não, você está se acreditando nesse imposto, mas eu não concordo com isso. E aí, litígio. Sim. Aí vai pra briga, vai pra STF, vai lá pra CARF, vai o caramba quatro. Aí você gasta com advogado, Ah, gasta você com um monte custa o de Brasil. coisa. E É dinheiro parado tudo é para tempo, você né? recorrer, você precisa depositar o dinheiro, dinheiro parado, tudo foi errado. Tudo isso faz o produto final ficar mais caro. Por isso que às vezes as pessoas olham lá, o mesmo carro que eu compro aqui nos Estados Unidos é mais barato. É por causa desse custo todo Deu- invisível para nós. Não, e o mais incrível, quem não entende isso, é sobre o custo do Brasil, paga o imposto. Então, quando você enfia um troço dentro, né? Porque para fabricar um carro você tem matéria-prima direta, né? Pneu, aço, motor, blá blá blá. Você tem o indireto, que é o quê? Serviço de administração, locação do prédio e tal. Você tem o custo do Brasil, que é uma loucura nesse negócio aqui, que é
toda essa burocracia, essas coisas que não precisava, e aí você paga imposto sobre tudo isso. Meu Deus, a gente paga imposto Deus sobre o a livre. ineficiência, a gente paga imposto sobre a ineficiência. E pagar imposto sobre a ineficiência, no meu ver, faz meu poder de compra diminuir cada vez mais. E isso aí não Muito. movimenta a economia. É. Então, se diminuir o imposto e eu conseguir que o meu poder de compra aumente, eu acabo injetando mais dinheiro na economia e acabando gerando Por até que que mais vocês, imposto do que por que gerava vocês antes. acham que o chinês está enfiando o carro aqui no Brasil de graça, sendo produzido lá do outro lado do mundo? Vem com um navio aqui. É Verdade. pura eficiência, não tem custo China. Os caras não aceitam custo China, corta tudo. Chega aqui sem problema trabalhista, sem problema ambiental, sem problema de matéria-prima, sem problema de nada. Chega aqui, só paga o imposto brasileiro, pum, entrou. Aí tá aí, carro barato, eficiência. Pode ter um dumping também, pode ser que eles estejam querendo quebrar as indústrias brasileiras de automóvel, é possível, mas aí a lei brasileira vai ter que segurar isso. Vou mandar aqui umas perguntinhas pro João agora. Ô, João, nessa cadeia onde o imposto pesa mais, existe imposto sendo cobrado em cima de imposto? Todo mundo consegue recuperar o crédito ou perde dinheiro no meio? Que você vê dos empresários aí, o que está acontecendo? Vamos lá, né? Aí, como que é Divergente Cast? É, Então, na realidade, o Alexis que estava lá dentro, e a gente já teve a oportunidade de conversar algumas vezes, ele viu muito a parte da indústria, da grande empresa, alguma coisa. Eu já trabalho com a micro e pequena empresa, né? Não necessariamente com o MEI, mas eu trabalho com o senhor José, a dona Maria, alguma coisa. E com o brasileiro do dia a dia que está na rua, né? Esse vai sofrer. Esse vai sofrer e vai ficar mais caro para ele. Talvez não esse produto da indústria, desse negócio e tal. E normalmente nas discussões que eu via da reforma tributária, sempre se falava: olha, a indústria precisa de 17 tributaristas, olha, tem um custo, o custo Brasil, que o Alexis falou, olha, precisa de advogado disso, porque não recolhe, e isso procede mesmo. Porém, olha que incrível que vai acontecer com as 97 milhões de pequenas empresas. Elas vão ter que conhecer tributos, elas vão ter que se adequar a isso. Então, imagina a grande empresa que tem lá o seu administrador financeiro, o seu consultor, a dona Maria, o seu José, lá do mercadinho também vai ter. O Alexis aqui também explanou, né? Sobre débitos, créditos, ou seja, ela vai ter que ter um controle disso. E aí eu trago para vocês uma realidade aqui. Hoje, o pequeno empresário, esse dono do mercadinho, esse pequenininho mesmo, ele não sabe às vezes nem quanto que é o faturamento dele. Ele não sabe nem quanto que é a despesa. Ele não sabe o que que é uma DRE, ou seja, para ele ver o quanto que se ele teve lucro ou prejuízo do negócio. Ele vai ter que entender de tributos, ele vai ter que fazer a classificação tributária. Então imagina isso no dia a dia do seu Zé, da sua dona Maria, que já tem uma certa idade, que ele vai ter que saber disso. Também um dos pontos aqui que o Alexis ainda não tocou e tal, mas é que aqui a gente tem um regime tributário aqui chamado Simples Nacional. E esse Simples Nacional a gente tem faixas, né? Imagine você que agora, a cada 6 meses, eu vou ter que ver se eu vou escolher, se eu vou querer fazer essa balanço entre débitos e créditos, né? Ou seja, se eu vou querer os IBS e CBS, ou se eu vou continuar sendo simples. Falo, puxa, então a cada 6 meses, algo que ocorreria por ano, né? Anualmente, a cada 6 meses eu tenho que ir controlando. Eu vou ter que ter um controle quase diário, né? De tudo isso que eu faço. E normalmente, a pequena empresa, normalmente, malemar vazia por mês. Ah, João, mas isso é porque eles não faziam isso. Eu sei que todo mundo, a cada vendinha lá, tem que fazer a sua notinha, tem que fazer o seu controle administrativo financeiro, mas isso não ocorre de fato. Tanto é que muitos recorrem ao contador. Outra coisa que vai acontecer é que normalmente esse seu Zé, Dona Maria, o pequenininho, né? Normalmente ele recorre ao escritório contábil. Senão, vários escritórios contábeis. Puxa, olha, chegou aqui um arroz. Cara, qual que é a classificação dele? Hoje, provavelmente, esse contador não consegue atender. Até porque normalmente o cara tem 100, 200, 1.000, 2.000 itens. Essa questão dessa classificação são vários campos, não é um campinho só, né? Não é só o campinho do ICMS, olha, é do Estado e tal. Ele vai ter que fazer. Para você ter uma ideia, nossa empresa tem quase 35 anos a JRS Computação. Pela primeira vez eu tive que
fazer uma parceria com uma empresa tributária justamente para auxiliar o nosso cliente. Ou seja, para que cada cadastro que ele for fazer bata nessa plataforma dessa tributária para trazer campos necessários por cada reforma tributária para que classifique corretamente aquele produto já desde o comecinho. Ah, João, mas teria que fazer tal. Então, é claro que isso tem que fazer, e o grande normalmente já faz, porque ele já tem pessoas qualificadas, alguma coisa. Os grandes supermercados também. Mas o pequenininho, normalmente, ele pegava ali o preço, tal, vezes 3, vezes 12, e vai embora. Ele não precisava se preocupar com isso. Mal e mal ele se preocupava, poxa, espera aí, qual que é o estado que eu vou vender, ou qual que é o estado que eu estou comprando? Só. Hoje ele vai ter que saber um monte de outros campos que vão ser necessários. E se ele não o fizer isso, a partir de 2027, correto? Que vai começar mesmo, né? O IBS-CBS, ele pode ser o quê? Ser punido ou pode, de repente, classificar mal o seu produto e, de repente, Ter não ter o prejuízo. crédito ou não ter o próprio débito ser feito errado. Aparentemente, pode ser que ele não seja punido por uma multa, mas provavelmente ele vai perder dinheiro. Isso é fato, né? Vai ter uma coisa aí, João, porque para as empresas do Simples Nacional, elas podem ficar no Simples, não entrar no esquema CBS, IBS, se elas venderem para o consumidor final. Então, se for um mercadinho pequenininho e vende para o mercado final, talvez ele não queira entrar no CBS, IBS. Se ele estiver no meio da cadeia, se é um prestador de serviço para uma outra empresa, aí o que você está falando é exatamente Procede, né? isso, procede. Mas se for um pilar, se uma floricultura, uma coisa pequena, eu acho que nem vale a pena ir para entrar para reforma. Fica no jeito que está mesmo e pronto. Mas vamos dar um exemplo nesse sentido aqui, porque acho que vai caber na nossa região. Você já visitou, Ah, ele presta serviço para esse tipo de empreendedor, e a gente tem um grande polo aqui na nossa região, que é o pessoal aqui que produz flor. Esse cara, como é que esse cara vai ficar? Porque, pelo que eu entendo, ele não está na cadeia final, ele está no meio. O da floricultura, beleza, mas e o cara que produz a flor e ele vai entrar no esquema do CBS, IBS, vai se Hoje é acreditar de isento. tudo que ele Hoje de compra, corte é isento. mas tudo que ele compra, não é só o que vai virar flor ou o que ajuda, é tudo. Porque isso simplifica muito, porque ele não tem que ficar vendo a classificação fiscal, ele não tem que ver se aquilo tem direito a dar crédito, não, tudo vai dar crédito. Então ele vai, todas as notas fiscais, o que ele tem que fazer é, tudo que for nota fiscal, ele tem que comprar, ele tem que pedir nota fiscal para poder se creditar desses Hum. impostos. Para a hora que ele vender as flores dele, ele abate um imposto do outro, porque aqui tomou crédito, aqui ele tem que pagar, e aí ele paga só o imposto sobre o que ele agregou de valor na produção de flores. É isso. E qual que é a. Vai ter uma, tipo assim, um número exato de toda vez que ele comprar, ou cada item que ele comprar tem uma classificação de imposto? Não, Dando um exemplo vai ser um aqui. imposto só para tudo. Então, se eu, por exemplo, Para tudo. eu paguei R$ 100 de imposto, eu vou ter um crédito de quanto? 28. Que é a alíquota que nós estamos achando que vai ser a alíquota do IVA. 28%. Que é A somatória dos dois vai ser 28. o máximo, né? Mas não sabemos isso, porque isso é uma conta de Então, chegada. se eu Vai ser pago só em 100, eu tenho R$ 28 de 2032. volta. Você paga 100, 28. Hoje, Vai ter um outro negócio chamado split payment, que você nem paga, vamos entrar aqui nisso você nem também. paga 100, É, você vai pagar 72 já, é. entendeu? Porque aí os outros 28 já vai para o governo direto, Ou seja, o governo vai receber à vista. à vista. eu vou fazer uma pergunta para vocês dois aqui em relação, porque é a vida do empresário. João, micro, pequeno empresário que hoje tem uma empresa de 30 e poucos anos e tal, mais de 30 funcionários, o Alexis foi dono de indústria. Vocês acham que esse problema todo que nós estamos falando aqui é um problema do governo especificamente ou é um problema de gestão? Porque o João posicionou aqui um pouco também que tem gente que malemar sabe como é que compõe Gestão do preço, do que está negócio ou gestão fazendo. do que você está falando? Gestão Gestão do do negócio, negócio. próprio negócio. É. O cara malemar sabe como é que está composto o preço dele. Ele jogava lá pro contador mesmo, ou jogava lá pro João, que às vezes eu passo lá no escritório e escuto, às vezes, o cliente ligando, pô, mudou, resolve isso para mim. Fala, mas o cara é o dono do sistema, não o dono do teu negócio. E aí, João? Na realidade, é aquilo que eu estou falando para você. Primeiro, o contador já vai
não vai conseguir ajudar esse micro e pequeno, até por causa da velocidade das Da informações. demanda que ele vai ter O também. Alexis tocou muito bem essa questão quando o cara vende para o consumidor. Mas hoje é muito, e ele foi estimulado, o micro e pequeno empresário, ele foi estimulado a vender para a empresa, Tá. né? Então, lá mesmo a Floricultura de Água 4, hoje ela faz arranjos, ela vende para a empresa. Então, ele Então, vai, aí sim. ele vai ter que, ele vai ter que se debruçar sobre isso. A gente precisa entender que a gente, por exemplo, não tem educação financeira nas escolas. Nós não temos gestão nas escolas. Então, imagina para aquele comerciante que já está há muitos anos lá, como é que não vai ser a vida dele. É claro, eu, como tenho uma empresa de software administrativo, rapaz, isso daí para mim vai fazer o cara acordar. Além do próprio negócio meu, a turma exigir mais software, porque sem o software o cara não vai trabalhar. Não tenha dúvida disso, porque são muita coisa para acontecer, principalmente essa questão do débito e crédito. Então, aquele cara que fala, eu faço aqui no papel. Não, não tem jeito. Não, nem vai Falei, fazer. O sistema é todo o integrado. sistema é todo A interligado. nota fiscal dele vai ser emitida pelo governo central, né? Certo. Ou seja, ele vai ter que aprender gestão. Então, imagina só da micro e pequena empresa, que são quase 100 milhões de empresas, eles vão ter que aprender gestão, quase a forceps, podemos dizer. Embora estamos num processo de imigração, alguma coisa já começou. O governo, como a gente sabe, a gente está, e aí é uma das preocupações que eu tenho, que a gente no final do ano a gente teve a Mega Sena, lembra? Não É. aconteceu no dia 31, né? Muita gente queria ficar milionário naquele ano e não pôde ficar porque não teve. O jeito que eles estão estruturando, ou do jeito que está estruturado, e a gente ali no escritório lê muita norma técnica, por sinal, eu sempre digo para a Regina, minha esposa, que é a minha tributarista lá, né? Falei, Regina, uma coisa é a norma técnica, outra coisa é a a prática. decisão política. Tem algumas coisas que vão ocorrer ainda que ainda não estão decididas. Por exemplo, a Câmara de Compensação. Como é que vai funcionar isso? O Alexis trocou num outro assunto aqui também que vai mudar o panorama da relação nossa, que é o split payment, né? Ou seja, o split pagamento, na hora que o governo já vai pegar o dinheirinho dele antes, sendo que hoje termina-se o mês para de repente a gente apurar os impostos que vão ser, se é débito ou crédito, alguma coisa, se eu vou ter que pagar ou se eu vou ter o crédito. Ou seja, isso daí vai ser a cada venda, a cada recebimento, né, Alexis? Vai, Isso mesmo, né? vai ser. Mas isso tem vantagens e desvantagens, né? Uhum. Para quem trabalha com capital de giro dos outros, uma grande empresa que compra tudo a prazo e só vende à vista, ou seja, ele está sempre com fluxo de caixa positivo, ele vai ter dor de cabeça, porque ele só vai receber direito ao crédito a partir do momento Que que, ele... que ele pagar. Quando ele não Uhum. pagar, ele não tem direito a crédito. Uhum. Por outro lado, aquele que vende vai ter uma vantagem, porque ele só vai ter que pagar o imposto quando ele receber, né? Ou seja, ele vai já receber descontado. Porque hoje o que acaba acontecendo, que é muito ruim, é eu vendo alguma coisa, vou receber em 30, 60 e 90. Você tem que pagar Mas já. eu tenho que pagar o imposto imediatamente. Sim. Eu nem recebi, mas já vou ter que pagar imposto. Pior, eu pago imposto e se o cara não me pagar em 60, 90 dias, der um calote, Você se lascou. eu tive a obrigação de receber. No split payment, se ele não me pagar em 30, 60, 90, sei lá, pagar, pelo menos isso e essa parte já não é mais minha, é do governo, entendeu? Tem uma vantagenzinha, lógico, estou pensando. Uma parte, Um né? cenário meio ruim. 70% era seu, você não Pois recebeu é, também, né? mas hoje, se não receber, Você eu já está ainda pagando. continuo a obrigação de pagar imposto. O novo modelo, se eu não receber, o governo também não recebe. Ou talvez só o governo receba, porque aí o cara vai falar, vou pagar só o governo, vou pagar esse cara aí. Isso. Ou seja, no final das contas, o governo sempre recebe. Esse vai receber. É só no lombo do pagador de Mas esse imposto. split payment foi feito justamente para acabar com uma série de sonegações. O devedor, quanto mais, vai morrer. Refis vai acabar, não vai ter mais refis de coisa nenhuma. Um monte de planejamento tributário, malandro, sonegação, vai acabar com tudo isso. Mas no fim das contas, é, todo imposto que já é arrecadado, tudo, Trilhões. trilhões,
Como é que a gente que da população consegue fiscalizar onde realmente ele está sendo empregado? Porque, cara, a gente vê a Janja viajando com o Lula aí, gastando dinheiro do cofre público. Aquela placa lá deve ter custado caro. Agora eu 400, vou, quanto é? 400 reais Agora o quilo. você vai militar um pouco. agora eu vou militar um pouco, porque assim, o que eu vejo, o nosso imposto vai para pagar salário, para pagar motorista, para pagar assessor, para pagar tudo. Tudo. E por que que não começa a já enxugar lá por cima? Porque não é a reforma tributária que faz isso, é a reforma administrativa. Então que não a- tinha que vir a administrativa Tinha, primeiro. era a discussão. Aí Era a vamos, peraí, discussão. agora que a gente está É. usando o dinheiro da forma correta aqui, a gente não está precisando de tanto imposto assim. Vamos para Isso. tributária agora? É exatamente, essa era a Teve sequência essa lógica. discussão, né? Essa era a Teve. defesa do O Salim Guedes, Matar, do não, Paulo o Guedes queria isso. do Paulo Ebel, né? O Era a Paulo defesa Ebel, todo deles. mundo, eles queriam passar, aprovar a administrativa antes da tributária, eles não queriam tributária. Só que a administrativa, ela é muito impopular, porque ela mexe num monte de privilégios de um monte de pessoas que são do Impopular para quem judiciário. está no alto escalão, né? Porque Não, pro mas tem povo seria muito muita gente, popular. tem muita gente. Todo mundo tem um amigo O povo não que tem é noção. Ah, Todo mundo, e ninguém tem noção de que aquilo, meu amiguinho ganhou uma boquinha, me ajuda aqui, e assim vai. Então, a administrativa é o tipo da reforma que tem que passar no primeiro ano de um presidente. Vai ser agora em 2027, tem que passar, porque tem que o passar, é Brasil verdade. está ferrado. Por quê? Porque se não passar no primeiro ano, não passa mais. Porque depois vem eleição municipal, depois vem eleição federal, e aí ninguém. O Brasil só trabalha um ano, praticamente, reforma importante mesmo. Reforma É no estrutural primeiro é ano. no primeiro ano. Primeiro ano, depois não tem mais e como é que a espaço. gente consegue fazer o governo trabalhar igual uma empresa? Com prazo, cumprindo, colocando coisa em pauta, sem parar de empurrar as coisas com a barriga. É a reforma administrativa novamente que vai fazer isso, dando os estímulos certos. Porque hoje, um bom funcionário público ou um péssimo funcionário público são tratados exatamente do mesmo jeito na promoção, no salário, nos privilégios, tudo. Então, a proposta que está vindo da reforma administrativa, ela prevê a possibilidade, sim, de demitir, acabar com a estabilidade, não é acabar, assim, totalmente, a estabilidade ainda vai ter para alguns cargos chamados cargos de Estado, né? Então, auditor fiscal da Receita Federal, Polícia Federal, tal, de modo que esses caras não sejam pressionados por um governo a fazer barbaridades para com medo de perder o emprego. Então, são pessoas que não podem ter medo ou ser ameaçadas de perder o emprego, né? Esses cargos importantes de Estado, procurador, tal, esse tipo de coisa. Agora, qualquer outro vai ter que passar por um escrutínio. Se ele não tiver desempenho, manda embora. E aqueles funcionários públicos que são muito bons hoje e que entregam muito, têm boas ideias, economizam e tudo mais, eles que recebam prêmio também. A mesma coisa que acontece no privado. Mas isso tem que ser feito dentro de uma reforma administrativa que, primeiro, não vá dar promoção para todo mundo só porque tem tempo de casa, o tal famoso do quinquênio, né? O famoso progressão automática por tempo de serviço. Esquece isso, cara. Tempo de serviço não quer dizer que o cara é bom, nem um pouco. É verdade. Então tem que entregar. Então, essas reformas estão no pacote da reforma administrativa. É uma coisa que a gente está olhando para poder avançar e passar, porque o Brasil não pode ficar num estado paquidérmico, ineficiente, que, por incrível que pareça, custa mais caro do que a média dos países da OCDE, mas tem menos funcionários. Isso significa que muitos funcionários públicos ganham muito dinheiro, cara. Fora Então, o nós tanto de temos- funcionário E fora, fantasma, né? e fora que tudo isso nós estamos reclamando aqui, não temos educação de qualidade, não temos segurança de qualidade, não temos saúde de qualidade, não temos justiça de qualidade, não temos Exatamente. segurança de qualidade, nada. E quando a gente está falando, acho que é só bom deixar claro isso, quando a gente está falando de funcionalismo público, nós estamos falando de coisas que as pessoas não estão vendo. Às vezes as pessoas relacionam, porque esse é o discurso populista da esquerda, né? Não. Quer falar, às vezes, do gari, do servente. Não é desse cara que a gente está falando de funcionalismo público que está ganhando demais. É do cara que está lá no judiciário. Quantos assessores um juiz do STF tem, Ministério por exemplo? Público. Quantos assessores o Ministério Público tem? E os salários desses caras são excessivamente altos e totalmente descompensados da realidade do setor privado. Quem paga isso no final das contas? O empresário que está tentando produzir Todo mundo. e o consumidor final. Então não tem como diminuir imposto, né, se não tiver uma reforma estrutural no Estado brasileiro, no governo brasileiro, de modo que você enxugue a máquina
para que você não precise cobrar mais impostos das pessoas para poder sustentar aquilo, né? Nós temos um governo que custa mais caro do que a coroa brasileira, Com a agravante. coroa inglesa. Com agravante. Quando o governo tira cada vez mais do teu bolso, seja com imposto de IOF, Shen, vai tirando, vai tirando, vai tirando, vai tirando. O brasileiro ele fica sem capacidade de poder investir, de poder comprar uma roupinha, de poder tirar férias, de poder fazer um passeio, de comprar uma moto, uma bicicleta. Começa a perder que o brasileiro fala assim, meu, nós estamos vivendo aqui na tanga. Tanto que os últimos números que apareceram aí, né, que fala o Haddad, o Haddad. Bom, o Haddad é o seguinte, na faixa de 1 a 1 salário mínimo e meio, cresceu a população. E todas as faixas acima, 2, 3, 4, 5, tudo diminuiu. Ou seja, nós estamos empobrecendo o país inteiro. Nós estamos fazendo que. Uma piada que um amigo meu outro dia contou lá. Pô, tá fácil ser classe média no Brasil. Basta ser classe rica, já rapidinho você vira classe média. Dado alarmante é que 95, 90% da população ganha abaixo de 5 mil. Isso. Isso mesmo. Num país igual o Brasil, isso que é mesmo. rico, tem tudo. O socialismo é isso, ele divide pobreza, ele não aumenta, ele não maximiza riqueza, Imagina. ele divide pobreza. Aliás, É a fórmula clara. aliás, eu tava olhando pra Lua, né? Que agora tá na moda da Lua, né? E eu falei, nossa, olha, um planeta inteiro é socialista, cara. Não tem nada, sobrou nada. Né? Ai, meu Deus Não tem, do céu. não tem mais. Acabaram com tudo, conseguiram, minha praia. Eu queria só tocar em um outro ponto, eu até falei da questão da Mega Sena lá, né? E uma das coisas que tem nos preocupado lá na empresa e conversando com as pessoas do setor de software, né, Alexis? Nossa, do Com, governo é a- com complicado, as, hein? com as normas técnicas e tal. E a gente teve agora, né, o CBNEF, que é um campinho, né? Que era dos benefícios fiscais, então agora você tem que apontar se teve o benefício, e era para começar dia 6. Pra vocês terem uma ideia, começou a funcionar, aí quase perto da meio-dia, falou, agora vai virar. Rapaz, eu acho que eles voltaram atrás e não deve ter funcionado. É um campo só não funcionou. Mas eu quero trazer outro 2 pontos que tem nos preocupado, eu não sei se você participou sobre isso, até porque talvez quando aprovou não estava lá. Mas que assuste e é bom vocês prestarem atenção. É que agora a gente vai ter que fazer uma nota ou algum documento que o cara lá, eu vendi por R$ 100 pro Alan, e aí ele demorou para me pagar lá, ele pagou 110. Esse 110 que ele pagava, que é multa ou juros, alguma coisa, eu não precisava emitir nada porque eu já vendi para ele. Agora você vai ter que emitir um documento fiscal e, pelo que estão falando lá, eu vou ter que pagar imposto sobre essa multa e juros. Então, uma pergunta, eu não sei se você participou disso aí. O segundo ponto também que tem nos preocupado, e aí é a questão das normas técnicas, Alexis, é essa questão justamente do crédito. Então, eu vou lá pegar o crédito lá, né? Quando o cara vai pagar lá e tal. E aí eu falei, puxa, mas eu peguei o crédito, embora, pelo que você me explicou aí, não vai ocorrer isso porque eu só vou me creditar quando efetivamente o cara me Foi pagou, pago isso. correto? Ou seja, então eu vou ter conhecimento se esse cara me pagou ou não, Isso. correto? Porque a preocupação que estava era, e aí é o pensamento, né? Que a gente vai estar em 2 modelos até lá. Um modelo desse antigo Isso. e um modelo novo. Então imagina que a gente estava falando de gestão da dona. Só que no modelo novo você não apura nada. No fundo, o governo é que apura para sim. você, né? Ou seja, então vocês já viram, né? É o governo que Que vai vai apurar. É. fazer a gestão para você, Dos né? débitos e créditos. Dos débitos e créditos. E aí, claro que preocupar, porque, como eu disse para você, dá um parafuso, né? Você É. tem um pensamento e o outro lá, que era a questão de você ter que fiscalizar o fornecedor, que é o que você vai ter que fazer, né? Eu diria que tem uma coisa mais grave do que isso, João, porque praticamente 28% do teu caixa você não domina mais. Ou seja, você vai ter Ou seja, menos fluxo de caixa. eu vendo uma coisa, vamos dizer, eu vou vender uma coisa, tá certo? E sou obrigado a pagar um determinado. Pessoal, na verdade, eu estou pagando para trás. Eu comprei uma mercadoria e vou pagar essa mercadoria, tá certo? E vou pagar o imposto. A pessoa lá vai receber o crédito. Quando ele for vender, ele, na verdade, tem que subtrair esses créditos que ele tem. Mas ele nunca sabe se o crédito entrou ou não entrou. Então, ele não sabe se vai ser retido da nota fiscal R$ 100 que ele emitiu
28, ou talvez 17, ou talvez 15, ou talvez 20, porque isso é em função dos créditos de imposto que ele tem. Ou seja, você vai ter que ter capital de giro para poder flutuar nessa, Sabendo que você nessa, vai né? ter menos dinheiro, né? Pois é. Porque Esse o é o governo já então, vai receber a fluxo parte de caixa dele. e capital de giro são 2 pontos que É, todo empresário tem que ficar esperto, porque ele pode ter surpresas. e nós estamos falando, né? Da Dona Maria e do seu José, Sim. A que reforma mal é saber tributária, a gestão. ela tá vindo para simplificar a vida do cidadão ou para dificultar? Ela vem para simplificar. Ela vem para simplificar porque hoje a gente está falando mal só da reforma, né? Não, falando Mas bem. hoje, Eu tô tentando entender até agora. Eu tô não, é o meio- seguinte, Não, é porque o que nós temos hoje Ainda bem que eu sou é o inferno. É o inferno. E com labaredas enormes. Por quê? Você tem que recolher impostos adiantado, você tem a submissão tributária, porque você não sabe o que se pode acreditar, o que você não pode acreditar, seja ele do IPI, PIS e COFINS e do ICMS. Porque você vai vender para outro estado, você sabe lá qual que é a legislação da porra do outro estado. E aí, talvez vai ter um DIFAL, diferencial da alíquota, aí você tem que pagar uma guia antecipada, porque o estado de São Paulo fez um convênio com outro estado para ir junto com o caminhão. É um caos. Hoje é de uma insegurança jurídica. Depois você fez tudo isso, achou que acertou, vem um fiscal e crau, dá um pau em você. Então, hoje é o inferno. O que eles estão parecendo que é complicado e tudo mais, depois que acabar, porque a transição realmente é um toda transição é purgatório. complicada. É 8 anos. purgatório. Não, 27, não, 27 é 33, né? é purgatório. Então, é purgatório. Mas depois disso, a tendência é ser mais simples para o empresário, primeiro porque ele não vai apurar. Quem vai apurar é o governo. Ele vai ter que também se entregar. Eu acho isso, no modelo liberal, um absurdo. Porque hoje, o João sabe muito bem Sim. disso, o empresário está meio apertado, ele tem 3 coisas para pagar, ele vai decidir, só tem dinheiro para pagar 2. Tá. Então, qual que é? Funcionário, fornecedor ou imposto? Um dos 3. para não Aí quebrar. você olha assim e fala, só tem dinheiro para 2, o que que eu escolho? Funcionário e fornecedor. Funcionário e fornecedor, porque a minha máquina gira. Imposto espera. No novo modelo, imposto não. Não foi. Você só, você só tem mais 2. Funcionário ou fornecedor. Hoje em dia funciona como? Eu vou lá, trabalho o mês inteiro, fecho meu mês, Isso. certo? Apura. Pô, ganhei 100 mil reais, entrou É. de lucro. Não, lucro Não, Lucas, Não, não. vamos supor que. Não, Eu tô no então vamos caixa, lá, não é vamos lá. lucro. Fechou o mês, eu Não vendi. confunde caixa com lucro. Vendi 100 mil Esse é um reais. problema que o Isso. empresário não sabe. É, Eu vendi É. 100 mil reais esse mês. Então, isso não é lucro. Tá, vamos supor que eu vendi 100 mil Faturamento. reais. Faturamento de 100 mil. É. É mais fácil, ao meu ver. O governo já fala assim, ó, tirando os seus créditos, tudo que você pagou, você tem que pagar isso aqui pra mim, vai lá e paga. Então, mas aí Do que hoje eu é mais recebi, não hoje é recebi, mais ou aí eu menos assim, pago lucro só do que eu recebi. presumido ou sobre faturamento simples nacional. Então ele olha lá, você faturou 100 mil, 16% do governo. Você paga 16 e pronto, acabou, morreu o assunto, toca a vida. Esse é o simples nacional. É. Ou quando é imposto de renda, aí já estamos falando na renda, em vez de ficar apurando o lucro e depois pagar o imposto sobre o lucro, ele fala assim: tua cara de empresa aí, do jeito que você é, tal, você deve ter um lucro de tanto, então presumo que você vai ter, então você vai pagar isso aqui de lucro presumido, tá certo? Mas a verdade verdadeira é que esses 2 modelos você paga muito mais imposto do que deveria pagar. Porque entra numa pandemia, numa crise, tudo para, tudo fechou, você está tendo prejuízo. você continua Aí você pagando. começa a vender estoque para poder fazer caixa. Você faz qualquer coisa para vender, para fazer caixa. Você não está tendo lucro. Mas pelo critério do faturamento, você está faturando. E aí você vai pagar imposto sobre prejuízo, cara. Aí o bicho pega. E pela Esse- opção ser só no ano seguinte, né? É? A opção que você só tem, E só a no opção outro para ano, mudar né? só no outro ano. Então, eu acho que o mais correto é sempre apurar o lucro, mas apurar de jeito simples, fácil. E não numa loucura, isso dá crédito, isso não dá crédito, isso aqui tem submissão tributária, isso aqui não tem. Essa doideira que a gente não sabe como. Para apurar o lucro da empresa hoje em dia é arriscadíssimo. Porque o governo pode a qualquer momento chegar lá e falar: não gostei. Não é isso, não. Quando você foi, voltando assim para sua vida pessoal, quando você foi vender a sua empresa, Ah, foi 3 vezes, né, que tipo,
Foi, Vieram, veio um, negociou, depois veio outro, depois veio outro. É, mas são aí tinha a três. parte fiscal que você teve que aprender. Tive Foi que isso que ver. meio que introduziu você nessa parte tributária para entender mais. Não era isso. Não? Não. O que me fez entender a parte tributária é porque eu não conseguia acreditar que eu tinha que pagar uma guia de 300, 400 mil reais de ICMS no mês e eu não tirava 10 mil de salário para mim. É. Eu falei, que merda é essa? O que tá acontecendo aqui? Falei, como é que é esse negócio aqui? E aí eu tentava vender para outro estado e parava na barreira fiscal e o negócio, multa aqui de 30 mil, 40 mil. Eu falei, como assim, cara? Tô pagando certo. Não, que aqui você não é contribuinte, porque isso aqui não tem submissão tributária aqui. Era um louco. Eu tive um caso, lembro até hoje, eu estava vendendo um produto para uma construtora que estava fazendo uma obra na Heineken de Barreirinhas, na Bahia. Pá! Ele falou, manda uma proposta. Eu falei, você tem inscrição estadual aí? O que é isso? A construtora tem? Eu vou faturar para a Heineken, vou faturar para a construtora? Não, vai faturar para a construtora, fatura. Mas a construtora é de São Paulo, ela não é da Bahia. Você tem inscrição na Bahia? Ninguém sabia! Ninguém sabia. Liguei para o posto fiscal, como é que a gente faz? Eu não sou consultor, é que eu só dou multa. Eu não. É Pior isso que é aí. assim. Isso aí, contrata consultor. Ligamos para a Heineken, os caras, não sabemos também. Ligamos para a consultora, não sabemos também. O que eu fiz? Fiz uma proposta com letras grandes, não é pequenininho, grande. Estou considerando isso. Se houver outra interpretação, barará, não é custo meu, é custo teu, porque o Estado tal, não sei o quê. Beleza? Não, todo mundo. Mas no tiro e queda, o caminhão saiu daqui quando chegou na Bahia, travou no fim de semana. O caminhão ficou lá o fim de semana inteiro, custando frete para a construtora. Falou, Alex, tem que pagar mais 40 mil, mais tanto de multa tal. Eu falei, cara, pode pagar. Não, isso aqui é teu. Eu falei, não é. Olha o contrato aí. Não, briga. Começou a maior briga. Eu, a consultora, eu falei, eu não vou pagar. Tô mandando o caminhão de volta, que eu não vou pagar. Isso aqui é a minha margem de lucro dessa obra. Não tem sentido pagar isso. Aí o posto fiscal, não, para trás ninguém vai. É daqui para multa e para frente só. Para trás ninguém volta. Sequestro, cara. Isso é um verdadeiro sequestro que o Você Estado não faz na nem gente. entrou no estado, como é que não pode voltar? Não pode voltar. Parou na barreira fiscal, vai pagar ou. Por te pagar, você decide se quer ir para frente ou para trás. E o seu caminhão tá parado. Aí eu falei para a consultora, a conta é tua. Olha o que está dizendo aí. A gente ficou perguntando quanto que era o preço. Eu dei um preço baseado nessas condições. Se agora o fiscal entendeu que é outra coisa, é outra. Viu como o fiscal tem poder demais de decidir? A gente fala do Não, governo. Tá vendo? e digo mais. Aí sabe o que É aconteceu? esse cara aí que Esse decide. cara falou assim, Alex, devia ter passado pela outra barreira que nós estamos usando por outra cidade. Por que você foi por essa barreira? Mas como que você vai saber? Eu falei, me disse se a lei muda de barreira para barreira, porque eu tô ficando louco. Ah, mas lá os caras não pegam no pé. Aí pega. Eu falei, puta, É isso. como é que o empreendedor pode fazer? Aí o cara não queria pagar porque eu não tinha passado pela barreira que ele queria. Alexis, aproveitando isso daí, eu sou um cara que nos últimos anos aqui, e até a nossa própria região aqui tem falado muito em regionalização. E a gente sempre escutou falar da guerra tributária entre Eu ia falar disso. estados, Fiscal, entre estados. Com a reforma tributária, pelo jeito proposto, ou pelo menos que eu tenho lido lá, aqui você falou dos 28%, mas pode ser que a cidade de Jaguariúna queira cobrar 26%, 25%. Mas não vai E talvez Pedreira, aqui do nosso lado, 10 quilômetros, ela fala, não, aqui eu vou fazer tanto. E aí a pergunta, e aí cada regional. Nós não vamos deixar uma briga estadual virar uma briga municipal. municipal ou regional? Não. O que você acredita que vai acontecer isso? Não. Porque é uma discussão Eu que está entendi o teu tendo ponto de vista, e mas ainda não está claro isso, né? Não, tá super Quanto- claro, Não, mas claro. quanto vão cobrar de imposto? Você falou dos 28%. O ponto é o seguinte: o imposto vai ser pago no destino, não na origem. O teu Perfeito. raciocínio é de quem paga na origem. Então, quando o imposto é pago na origem, os estados faziam essa jogada de diminuir algumas coisas para atrair empresas para poder o imposto ficar aqui. Quando é no destino, eu vou dizer que eu produzo bicicletas. Eu sei para quem eu vou vender? Não. Não. Aí eu vou vender uma para Jaguariúna? É o imposto de Jaguariúna. Ah, que é 26? Bom, beleza, a bicicleta aqui é 26. Aí para Pedreira é 28? Lá para Pedreira vai ser 28. Porque é o consumidor de lá que vai pagar o imposto. Então não tem guerra fiscal. A não ser que o cara fale assim, eu vou comprar em Jaguariúna e vou andar de bicicleta em Pedreira. Mas isso também não vai acontecer regionalmente. Por quê? Porque a carga tributária ela é composta por 3 elementos.
A União, o Estado e o município. Somando os três é que vai dar os 28%. E a parte do município é desse tamanho. pequenininho. É 3% desses 28%. É E vai 4%. continuar sendo isso. Vai continuar. Aí o que vai Porque acontecendo? hoje tem a questão do 2%, 3%, 4%, 5% do ISS. Mas Como é que agora. vai ser isso aí? Vai Mas vai ser 2%. unificado? Não, mas vai ser 2%, 3% e vai ser uma carga para tudo que é produto e serviço, a não ser algumas exceções como educação, transporte e tal, algumas cesta básica, algumas outras, mas vamos dizer, generalizando, para tudo. Então você não pode falar assim, e essa jujuba aqui vai ter 2%, mas esse salgadinho aqui vai ser 3%. Não pode. É tudo uma coisa só. E aí, você acha que o município vai abrir mão de arrecadar para poder atrair? Não vai atrair nada. O mais que ele vai atrair é cidadão, que custa, né? Porque a empresa mesmo não vai para lá, porque a empresa não, ela vai pagar imposto no destino, não na origem. Então esse raciocínio ele funciona no atual sistema tributário, mas não no próximo. No próximo, as empresas vão se instalar onde elas poderem produzir de forma mais vantajosa para ela. E o imposto não é mais uma variável que incentive ela a se enfiar no meio do mato. Mas não teria mais agora guerra fiscal por IPTU? Por quê? No IPTU? O IPTU pode, mas aí é o imposto próprio. Tudo bem, mas o IPTU Mas aí tem a questão de você abdicar de receita, né? Que pode. o Se o Tribunal de prefeito Contas tem quiser fazer pegado. isso. Agora, eu vou falar uma coisa. Mas como é que esse cara vai fazer para atrair Mas aí, empresa agora para a cidade segurar. dele? Ele tem que dar infraestrutura, gente, mão de obra Capacitada. qualificada. Mas o É isso dinheiro que não vai é atrair. dele, é do governo Ou- federal. ou ele O vai- quê? Por exemplo, infraestrutura, dificilmente o município tem condição de fazer isso sozinho. O Isso vem do prefeito vai governo botando federal, coisa do à governo ordem, do vai lá estado. as coisas. Uma das coisas que eu tenho conversado Ou com escola, então. sei que a gente de repente estava falando do empresário, mas às vezes a gente mora nas cidades, né? É. A gente tá vendo que, nem, por exemplo, Jaguariúna é uma cidade que tem mais de 150 grandes empresas. E no Uhum. modelo Jaguar atual, tem boas baita empresas. do Boas negócio. empresas, isso. E agora, nesse modelo, peraí, eu trouxe essa grande empresa aqui, caramba, ela tem um custo, mas o dinheiro, ela vende normalmente, essa grande empresa, ela não vende para o morador de Jaguariúna, Não, né? nenhuma empresa só vende pro... Correto? E Não, aí? tem empresa que nem vende pro E morador aí, de Nessa Jaguariúna. tal da Câmara de Compensação, porque imagina, Paulínia, que a gente está aqui perto. Paulínia. Paulínia, Jaguariúna Veja, mesmo. mas aí tem uma Aqui a coisa, gente está João. vendo que a gente vai perder uns 30 milhões, 30, 40 milhões. A transição, Como que a gente vai fazer isso aí? a transição entre entes é de 50 anos, não é de 6 anos. É. Então, isso vai ser diluído durante muitos anos, mas é verdade que Paulínia vai acabar a mamata de Paulínia. Eu não sei se Jaguariúna tem essa vantagem também por ser Tem uma um pouco. população pequena e muitas empresas. É. Mas isso vai realmente mudar, não há dúvida sobre isso. Mas daqui a 50 anos, Muda, quando a economia mudar, E que muda a empresa que eu arrecadação trago do para cá? município, muda. Sim, então vai arrecadar A menos. cota parte do ICMS, que é aquela negócio lá, continua. O Estado continua passando, mas isso não muda muita coisa. Por isso que o Estado arrecada mais, depois ele passa para o município. Uhum. Na minha ideia, na minha opinião, num pacto federativo, tinha que parar com esse negócio de Estado querer ficar sentando em cima de dinheiro de município. Sim. O dinheiro é para o município e pronto, acabou. Mas por que faz isso? Porque tem muito município que não tem arrecadação para ficar de pé. Se Então aí você pode acaba distribuir. isso e distribui, o prefeito arrecadou ou não fechei as contas. E agora? Agora te vira, porque não tem mais Estado para te ajudar. Então vai distribuir a renda de acordo com a população, a real necessidade. Consumo da população. Vamos supor, Jaguariúna, vou dar um número hipotético, tá? Consumo. Jaguariúna tem uma arrecadação de 800 milhões por ano. Ah, Só que não precisa de 800 milhões para manter a cidade. ah. Então o governo pega, depois ele fala, não, Jaguariúna vocês precisam de 600, tá aqui. Esses 200 eu vou usar para liquidar. Mas Alan, Não é esse assim? pensamento Não tem socialista, esse é pensamento comunista Não, de, só para entender como é que vai de funcionar. organização central que diz você só precisa. Imagina, não tem esse papo de só precisa. O que acontece hoje, os critérios, e nem pode ser um critério de alguém que fala você precisa. O critério tem que ser um algoritmo. Jaguariúna tem quantos habitantes? Tem 100 e tantos mil habitantes. Beleza. Então ela recebe uma parte pela população, ela recebe uma parte, eventualmente, por desempenho na educação, que tem agora um negócio de prêmio CMS, e tem outros critérios que eu já não sei qual que é, se tem faculdade ou não, para poder receber esse negócio. Então, a cota à parte, que é 25% do CMS hoje, que é distribuído entre os municípios,
tem um critério que não é da cabeça de ninguém, porque se fosse, nós estamos ferrados, que aí os caras já estavam já organizando lá, e de repente um municípiozinho desse tamanho ganhava uma montanha de dinheiro porque é do Davi Alcolumbre. Não dá, isso não vai acontecer. Tá? Mas Tudo isso, eu sei que nós não queremos falar sobre isso aqui, a gente quer Não, falar não, não. tecnicamente, Pelo amor de mas Deus. vai se direcionar no final para a política, porque essa Câmara de Compensação, Não, ela não pode, ela é algoritmo, cara. mas ela vai ser composta por O políticos. comitê gestor não é nem Câmara de Compensação, chama comitê gestor que vai fazer os débitos e créditos mais. E vai ser entre todos os estados do Brasil. Então é todo mundo vigiando o dele. Então, Não, mas não quem vai ter esse papo. compõe isso? Esse ele é composto por 27, que são um representante de cada estado e de um do Distrito Federal, Que são e mais políticos. 27, pode ser indicado como é o secretário da Fazenda hoje. O Cefaz é isso. É. Não, mas não dá para. Ele vai estar lá numa função para poder arrecadar e garantir o dele. técnico. E mais 26 ou 27 representantes de municípios. Esse vai ser mais Campinas difícil, tem. mais político, que aí vai ser o quê? Representantes dos grandes municípios, representantes dos Campinas pequenos Saudade. municípios, e aí tentar ver quem que vai estar lá dentro. Não, o que eu Mas, tô de querendo qualquer dizer jeito, assim, Tom, não é o cara lá e fala assim, ô, dinheiro é meu, dinheiro. Não. Vai ser feito um algoritmo perfeito, emitiu a nota fiscal. Qual que é o CEP? Ah, o CEP é de Jaguariúna, o imposto vai para o estado de São Paulo e para Jaguariúna. Ponto, o acabou. que eu tô querendo dizer é que, assim, no mundo ideal, o algoritmo seria perfeito. Se tratando de Brasil, a nossa vigilância tem que ser constante Desculpa. nisso. Não, E é- aí e é eu não ver- concordo, porque aí é o sistema bancário, então, brasileiro. É. Tá todo mundo olhando? Então, Tá todo mundo desconfiando? Não. Você acaba confiando na coisa, não tem como. Ah, e me preocupa isso assim no seguinte sentido. Hoje, por exemplo, falando de arrecadação, São Paulo é o motor do Brasil. sim. A gente arrecada mais do que 50% 40, não, do, 32% do PIB nacional. do orçamento da União, Isso. dá mais do que 50% do Não, orçamento não da dá, União. não. É 32. Vai. Olha que Não. esse número É um para mim terço, era é assim. um terço. Só o estado de São Paulo é um terço do Brasil, cara. É isso. E tudo Não é bem, não, 50%. não vou Não debater é com o seu 50%. número, Vai lá. mas enfim. Não, pergunta E aí é no chat muito. GPT. Eu acho que não, eu acho que é mais. Eu acho que é mais. O orçamento que de São Paulo corresponde à União é mais do que 30%. Mais do que um terço. Quando você faz a pergunta, eu vou pesquisar. Vai lá. E retorna para a gente cerca de 11%, se eu não me engano, para o estado. Daí, cara, um monte de estados lá da região Nordeste e Norte são muito menos produtivos que a gente. Tem um monte de político sacana lá, que vive só da política mesmo. Tem um monte de município lá pequeno que só serve para empregar prefeito, vereador e parente de vereador. E esses caras, como é que vai ser a divisão desse peso dentro desse comitê gestor? Eles vão ter o mesmo peso que o nosso, que produz mais? 35%. É isso mesmo? 35%. Não é 50%. E eu já complemento uma das coisas que já tem Ah. a ver com a cidade e um pouquinho do que eu estou falando. Porque um dos pesos é o número de habitantes que vão ter nas cidades, correto? Um dos pesos é esse. Pode ser que esse movimento migratório que veio, né, do norte e nordeste vieram para cá e de outros estados vieram para São Paulo, pode ser revertido? Até porque Economicamente, se for. as cidades de lá também vão querer ter mais Mas gente, veja, porque o peso. Mas veja, olha que situação interessante no Brasil. Aí os nordestinos ficam reclamando com a gente. Eles falam assim: São Paulo tem uma dívida histórica, não sei o quê, porque as fábricas estão em São Paulo, a gente manda automóvel, moto não, que vem de Manaus, mas um monte de coisa daqui para lá. O imposto fica aqui, porque fica na origem do destino. Aí começou a criar o DIFAL, que é a diferencial de alíquota, para poder ficar uma parte no destino. Já estava acontecendo essa transição. Com a reforma tributária, fica tudo lá. Como está cheio de consumidor lá, de repente os caras falam, por que eu vou ficar mantendo a fábrica em São Paulo, que é um custo logístico, como está a fábrica lá? De repente vai ter todo um desenvolvimento regional lá que ficou meio travado porque o sistema tributário provocava essa situação E a ruim. questão migratória também, aí, né? Porque vai ter mais, daqui a pouco quanto o mais cara fala assim, consumidor quer lá. saber? Vou morar lá, ter mais oportunidade de emprego, estou mais perto da família, gosto do clima, barará. E acontece um novo desenvolvimento regional que vai acontecer lá, que é justamente um dos fundos, que é o FDE, que é o Fundo de Desenvolvimento Regional, que vai ser
turbinado para poder fazer investimentos no Norte e Nordeste. Então, veja, essa questão de apadrinhamento, de botar as coisas lá dentro, isso dentro do comitê gestor, esquece, não tem como. A não ser que é o funcionário lá do comitê gestor, mas o dinheiro não tem como, porque o dinheiro vai para o Estado. O Estado, sim, pode, agora eu vou fazer a cota à parte para os municípios e começar a querer brincar alguma coisa. Mas mesmo lá, eu acho que não consegue, porque o Estado de São Paulo, a coisa é dividida por critérios técnicos e não pessoais, porque senão tem grito. E deixa eu te falar, essa evasão que teve de grandes empresas aí que foram para o Paraguai ou saíram do país, qual que é a chance dessas empresas voltarem ou trazer mais empresas para o Brasil? Eu acho que é baixíssimo, porque elas foram não só para uma questão tributária, mas para uma questão trabalhista, para uma questão de regulamentação, uma questão de sindicatos, gente que só agrega e atrapalha quem quer trabalhar no Brasil. O imposto, o que acontece? Vamos dizer, o Lupo foi lá, fabrica cueca lá, tá certo? Essa cueca, quando entrar na fronteira brasileira, vai ter que pagar o IBS e CBS de importação. Então ela vai pagar o mesmo tributo que é pago na cueca fabricada aqui no Brasil. Mas qual que é a diferença entre a cueca fabricada no Brasil e a que vem do Paraguai? Mão de obra, Aqui está cheio de custo no trabalhista. Brasil, lá não tem custo Paraguai. A eletricidade lá é mais barata, a mão de obra é mais barata, não tem sindicato para encher o saco, não tem, sei lá, um monte de órgão público pedindo um monte de exigente, um monte de coisa. Ele paga pouco imposto, não tem imposto acumulado dentro do sistema. Então, assim, a peça cueca na fronteira lá custa 30 a 35, acho que até 38% mais barato que no Brasil. Uhum. Porra, aí pode. Você põe o mesmo imposto, só que o mesmo imposto em cima de uma coisa e outra. E um vira lucro para poder ficar competindo no Brasil. É isso. E outra, a Lupo não está nem concorrendo com a cueca dela mesma aqui no Brasil. Ela está concorrendo com a cueca da Shein, vem lá da China, É. que vem numa escala absurda, absurda, e vem muito longe. Então, é uma questão de sobrevivência. E que o sistema tributário, a princípio, não muda a competitividade de países como esses para produzir em relação ao Brasil. O Brasil complica. Sabe aquele meme do cara botando a vara na roda da bicicleta e caindo no chão? Esse é o Brasil. Exatamente isso. A Então gente se são atrapalha. várias outras reformas além da tributária que vai ter que acontecer para a gente poder A primeira grande crescer. reforma que eu não sei se um dia vai acontecer no Brasil é acabar com tudo que é privilégio. Reforma política, né? A mãe de todas as chamando de quê? reformas. Eu achei que era acabar com a Não é a esquerda, política, mas não. outras coisas. né? Não, é a liberdade econômica. O dia que implantar a liberdade econômica, porque quando você compara países prósperos no mundo, né? Irlanda, Singapura, a Suíça, a Estônia e o Brasil, tem duas diferenças. Um é a liberdade econômica deles é altíssima, mas você monta empresa fácil, você não tem que ficar pedindo licença para porra nenhuma, você faz as coisas, tem uma justiça que é imparcial e confiável, tem um governo que não fica se intrometendo em negócios dos outros, contrato vale, assinou o contrato, você assinou um contrato comigo, tá valendo. Ah, eu perdi tudo. Meu amigo, o problema é teu, você perdeu tudo, mas você assinou um contrato comigo, você pegou o dinheiro, você montou um negócio, perdeu tudo, você tem que me pagar e pronto, acabou. Contratos valem. No Brasil, esse é coitadinho, já não vale. Então tem a união estável. Essas porcarias que o Brasil fica fazendo. E a educação. Quando você tem liberdade econômica, você tem educação, você tem prosperidade. Onde é que está o Brasil nesse gráfico entre educação e Os liberdade dois tá econômica? ruim, né? Os dois estão ruins. Os dois estão ruins. Péssimos índices Mas do é porque não PISA. investiu em educação. Sabe o que acontece? Só investir em educação e não em liberdade? Você vira uma União Soviética, você vira Cuba, onde os caras sabiam botar um Sputnik no espaço, sabiam fazer bomba atômica, mas não conseguia fazer um par de sapato confortável, botar no pé da população, ou fazer aqueles carros de merda que é o Tramban, a Laika, Niva, que o brasileiro ainda foi caipira comprando achando que era carro importado no passado. Vou fazer uma pergunta para o João aqui agora, porque o João já foi presidente da Associação Comercial de Jaguariúna, tem lá seus mais de 600 clientes na empresa, eu sei que desde empresas que estão fora do Brasil e que estão aqui, até algumas indústrias, na sua maioria médias, pequenas empresas, e quando o pessoal, ele falou muito aqui da Dona Maria, do seu João,
tem muita gente que é tipo Dona Maria e seu João, mas tem lá seus 30, 40 funcionários de algumas micro, pequenas empresas que eu já conheci nas minhas andanças aí. João, como é que os teus clientes estão se sentindo com essa transição da reforma tributária? O que que eles estão falando? O que está deixando eles preocupados? Qual que é a reação deles no dia a dia? Lá na associação, enquanto tinham as discussões a respeito da reforma tributária, não sei se teve como tinha que ter mesmo também, vou ser bem sincero aqui, a reforma tributária, um dos setores que mais vai ser afetado é o setor produtivo, é quem empreende, quem gera emprego, quem gera renda. A reforma tributária foi desenvolvida por economistas que nunca passaram pela situação que você passou do caminhão e nem do João que fica ali o dia inteiro tentando resolver o problema dos caras. O que que esse pessoal está sentindo? Qual que é o sentimento dessa turma agora? Então, ainda nós estamos num momento de transição, né? Então, para você ter uma ideia, em 2025, no final do ano, as informações, e aqui só no bate-papo, vocês já vão ver que é imensas e muita coisa são incógnitas, né? Vai ser criado, vai ser feito, vai. Isso deixa a gente, eu particularmente me deixa falar, rapaz, por isso até aproveitando aqui, até fiz algumas perguntas aqui para o Alexis, porque sempre é alguém que é dotado num conhecimento muito maior do que a gente, porque estava lá e tem muito mais esclarecimento. O que que é a preocupação maior? Quanto o custo vai aumentar? Aqui eu já falei para vocês. O cara vai ter que ter um bom ERP, né, um bom software, vai ter que acrescentar quase um tributarista ou um sistema tributário para ajudar ele a classificar os produtos, senão ele vai ter prejuízo nisso. E é claro, aqui a gente falou, né, de alguns impostos aqui, a gente fala aqui de um aumento muito significativo de impostos, né? Isso, claro, vou te deixar para você responder aqui, mas isso, o Tom me perguntou o que que bate lá. Então, o cara tá falando, puxa, quanto é que vai aumentar o meu custo aqui? Principalmente para micro e pequena empresa, porque para o grande empresário, para a grande empresa, normalmente é muito mais fácil ele repassar o custo lá para o consumidor final ou para a cadeia dele. Para o pequeno, a margem É muito é pequeno. muito baixa, então isso tem deixado preocupado. E outra coisa que a gente tem procurado fazer, mas é complexo, é levar essa educação financeira, de gestão, que ele vai ser obrigado a ter, né? A gente, pra você ter uma ideia, Alexis, a gente modificou quase todo o sistema para a gente trazer dashboards, alguma coisa, para fazer quase esse débito e crédito já na tela de entrada quase do sistema, justamente para ele saber. E estamos até fazendo um tipo semáforo, justamente para ele falar, olha, agora melhorou, agora piorou, para que ele possa até visualmente facilitar essa leitura dele para ele, porque só se eu passar em valor, acho que ia ser difícil dele entender, se eu passar em percentual, complicaria também, então a gente adotou o sistema visual que os sinais vão estar lançando. Então, claro que agora nós estamos no mundo da IA, né? Temos recorrido bastante a IA justamente para fazer a transversão. Então, respondendo a sua pergunta, a primeira, quanto vai me custar a mais? E a segunda, o que que eu vou ter que fazer para aprender a lidar com essa reforma tributária no meu dia a dia, para que eu sobreviva ou para que eu mantenha o meu negócio em pé? Essas são as duas questões que mais as pessoas têm perguntado. E é claro, a empresa um pouquinho maior que a gente tem lá, que já tem esse número grande que você falou, porque normalmente a micro e pequena empresa não é isso, não. É 3 funcionários, 5 funcionários, 10 funcionários, e olha lá. Normalmente é esse número aqui de funcionários. Esse, então, esse daí às vezes não está nem preocupado muito, porque fala, só em 2027. E cabe a gente lá da JRS e pessoas que têm esclarecimento, né, de levar, e aqui o próprio podcast aqui, de trazer mais conhecimento para essas pessoas, para que elas saibam exatamente, ou se nutram de informação e de conhecimento, porque ela vai ter que lidar com isso e não tem volta, né? Não. Tem aqueles ainda que estão ainda imaginando, falando, não, isso daí não vai virar, porque nós vamos ter uma eleição agora. É que tem gente que pensa assim, bicho, É uma PEC, né, cara? relaxa e atrás. goza, né? O que vier eu vou ter que obedecer porque eu sou muito pequeno e tal. Agora o que o João fala é verdade, né?
o impacto de custo de transição é muito maior para quem é pequeno, porque ele dilui em pouco faturamento, enquanto que uma grande empresa já tem um esquema que ela vai botar aquilo em milhares de pequenas, né? A coisa sai mais na urina, né? Mais fácil, mas na pequena não. Agora, a questão de aumentar a carga tributária, a reforma propriamente dita, ela deveria ser neutra, é a proposta. Uhum. O risco de aumentar a carga tributária está muito mais na mão dos governadores de aumentar a alíquota de ICMS, como fizeram mesmo Que antes já começou, que né? já começou, Acho que a que Alagoas aí já aumentou. já começou, tal, até o Rio Grande do Sul também fez isso, mas para poder garantir que na transição eles vão ter um conforto de faturamento. É isso. E vou lembrar que as alíquotas dos estados, inicialmente elas são todas iguais, sei lá, vai ser 14% para todo o estado, União vai ser 9%, e aí os municípios, eu acho que vão praticamente ter tudo a ser com uma parcela, uma porcentagem padrão, lá, 3% para todo mundo. E algumas cidades grandes, eu falei, não, São Paulo vai ser 4%, que é normal. No mundo inteiro, as grandes capitais têm mais carga tributária mesmo, têm mais impostos mais altos, pelo que ela dá de retorno para o cidadão. Então é isso que deve acontecer. Agora, vai aumentar a carga tributária? Não obrigatoriamente. Vai diminuir? Com certeza não. E aí eu já faço, então, aproveitando aqui que você falou muito dos governadores, mas uma das coisas que a gente está sentindo, e até na própria Jaguariúna, é o aumento nas cidades. Então, várias cidades aumentaram, e eu tenho Usar acompanhado IPTU. ISS? Não, aumentado o caras IPTU. começaram- Não, o PTU não entra nessa reforma. Não, então, não, sim, Não, mas a o que cidade eles estão começou a fazendo? aumentar a luz, Eles estão taxa, justificando. Eles IPTU, estão taxa do lixo. Não é que eles estão justificando, né? Eles acreditam que, aquilo que eu falei para você, você falou, vai diluir em 50 anos, tal, tal. Ou é um desconhecimento deles, né? Porque, eu vou perder dinheiro e tal. Eles estão aumentando imposto, tanto o IPTU. E é para justificar. Em Jaguariúna aumentou 60% a taxa de lixo, aumentou a taxa de contribuição de iluminação pública. E eu falei, meu Deus, e não é os 5%, 10%, eles aumentaram 60%. E não é só E não é Jaguariúna, só as outras Jaguariúna. cidades também Eu tenho estão acontecendo acompanhado as isso. outras cidades, eles têm aumentado os A impostos. princípio, não, elas podem usar justificativo para Que fazer é a isso, reforma. mas não Eu teria, não acredito que tem eles não estão base, nem não tem usando a base. justificativa, mas eles estão se antecipando de uma possível É. queda que pelo que você explanou eu aqui, sou não faz sentido, eu né? não sei das finanças de cada cidade, mas assim, quando se fala taxa, que é de lixo, Sim. ou eletricidade pública, não sei o quê, existe uma relação direta entre a cobrança e o benefício. Se estiverem cobrando a mais do que estão gastando com aquele benefício, eles são, por leis, obrigados a diminuir. Mas se estiverem arrecadando menos do que aquilo estiver custando, eles têm o direito de aumentar. Isso é jurídico, não estou defendendo Sim, cidade sim, sim. nenhuma tal, tá certo? Mas taxa é uma prestação e diretamente do custo daquilo que você vai tirar passaporte, vai pagar uma taxa para o passaporte, porque vai ter que ser impresso, vai ter que conferir documento, vai ter um processo e tal. E é isso. O que tem me estranhado é aquilo que eu falei para você. Não estão dando essa justificativa, mas Bom, mas aí, como a gente está falando aqui das perdas de arrecadação que vão ocorrer, e isso tem circulado entre os mas prefeitos, são coisas o que acontece? O cara já está se prevenindo não sei, e aumentando a não arrecadação. sei a cabeça dos prefeitos que eles estão pensando. O que eu vou me aprofundar ainda mais um pouquinho com vocês dois nisso aqui. Então, nós chegamos à conclusão na nossa conversa, aqui falando da reforma tributária, que os pequenos é quem mais vão sofrer durante esse período de transição. E a gente sabe que hoje pouco mais de 60% do emprego gerado no Brasil, segundo o Sebrae, vem de uma micro pequena empresa. Se esse cara se complicar, pode ser que nós vamos ter aumento de desemprego. Eu Então achei vamos que a perguntar, reforma era para diminuir o imposto para nós. o que o governo, e aí eu estou falando aqui com um representante que já foi um representante de associação de classe, dos pequenos empresários, dos comerciantes, e estou falando com alguém aqui que já esteve no Congresso Nacional e participou de diversas discussões. O que a gente precisa fazer para não deixar as pequenas empresas quebrarem no Brasil? Lembrando que, ainda mais um dado do Sebrae, 90% dessas pequenas empresas
são familiares? Bom, primeiro que os dados da Receita Federal são um pouco diferentes do Sebrae. E segundo a Receita Federal, o maior gerador de emprego são as grandes empresas brasileiras e não as micro e pequenas empresas. Mas, mudando, é só um detalhe, é, o governo não vai fazer nada, Tom. O governo vai ficar assistindo e a hora que começar a quebradeira, é como uma grande selva, que tem grandes árvores, tem árvores médias e tem um monte de gramíneas, não sei o quê. Morre, nasce outro, morre, nasce outro, morre, nasce outro, e vai acontecer isso. Mas lembrando, de novo, que a gente falou aqui, muitas dessas micro e pequenas empresas não vão vender para outras empresas, vão ficar no simples, continuam nessa subsistência e tal. Na Europa é assim. Tá. Na Europa, não é a faixa que nós estamos no Brasil, aqui de 4 milhões e 800 por ano, é bem mais baixo, que seria mais ou menos $1 milhão. Hoje está um pouco menos, mas era o tal do $1 milhão. Na Europa é uma empresa que fatura 200 mil euros, 300 mil por ano. Aí essa é uma micro e pequena empresa mesmo. É o cara que é dono do próprio negócio tal, e fica lá na lojinha vendendo coisa velha e tal. O Brasil tem essa distorção. Mas a dor vai ser sentida maior para aquela. Eu diria que ela começa a sair de pequeno para média. Uhum. Essa que eu acho que vai sofrer. E ela tem que passar o preço, o custo dela no preço. Mas como ela concorre com muito, que essa está no verdadeiro livre mercado, né? Ela não tem reserva de Uhum. mercado. Essa daí, ela pode quebrar mesmo. E o governo não vai fazer nada. Pode ter certeza que não vai fazer nada. Só para me traduzir em miúdos, então. Essa reforma tributária é porque o governo estava tendo muito calote do povo que não pagava imposto. É só para o governo poder garantir mais o dinheiro que não estava vindo, então. O empresário também tinha um custo de operação, era um sistema tributário muito custoso. Então, as empresas gastavam demais para poder apurar, para ter advogados. Tanto que, quando você olha o contencioso, o que é o contencioso? É o litígio, as brigas entre o pagador de imposto e o fisco, seja estadual, municipal ou da União. Nós tínhamos um estoque de 5 trilhões de reais de brigas, seja já nos tribunais, seja administrativa e tudo mais. O Brasil é um verdadeiro mar de confusão que o governo fica toda hora multando, e multas assim de 30 bilhões de imposto para a Petrobras, quer dizer, ele multa a própria empresa Então do a governo. reforma tributária vem para arrumar a bagunça, porém não mexe no imposto. O imposto continua igual. O imposto, Só que arrumou a bagunça. ele arruma uma bagunça no sentido de dar mais clareza, transparência, neutralidade, equalidade, e ser mais equânime, todo mundo paga imposto. Tem muito setor que não pagava imposto nenhum, por exemplo, setor de locação, de caçamba, de guindaste, né? Não pagava nem imposto, pagava nem ICMS, nem ISS. Esse vai pagar CBS. Também muito setor de locação de imóveis, galpões, isso aqui, o cara tem muitos imóveis, não pagava imposto nenhum, pagava lá só imposto de faturamento. Agora vai pagar CBS, IBS, que vai dar crédito. Então, se eu alugo uma casa, um galpão para minha fábrica, o que eu pagava de aluguel, eu não tinha nenhum crédito. Agora eu vou começar a ter crédito disso também. Então, mas então, se não era só para o governo, era para o empresário que ficava quase louco e numa insegurança jurídica enorme para saber se estava pagando imposto certo. Agora ele não vai ter mais nenhum desses problemas. Porque, no fundo, quem vai apurar o imposto é o governo. O governo vai falar: tá aqui, você concorda? Você vai olhar os créditos que eu tive, porque eu comprei de fornecedores e teve crédito, os débitos que eu tenho, porque eu vendi e tenho que pagar imposto, um menos o outro, tá pago, porque na verdade isso aí vai ser online, né? Não é que eu vou pagar uma guia no mês que vem. É pago. A coisa tá paga. Então, Já vai na fonte. então não vai ter mais Sim. refis, não vai ter mais. O fisco chega lá e fala: tá me devendo 30 milhões de reais. Fala, como tá devendo 30 milhões? Ah, porque você estava classificando essa geladeira aqui como 30 litros, mas descobrimos que ela tem só 28 litros. E aí a classificação de 28 litros é outra. Essas coisas horrorosas que acontecem no Brasil. Acontece cada cena assim, inacreditável. E isso acaba. Então, traz para o empresário. É que a transição é ruim, mas depois que implantado, eu Então, o falo empresário, aqui dessa mesa, teoricamente, vai porque gastar menos eu do que não ele monto gastava. empresa até depois de 2032. Antes disso, eu não monto nada. Não monto nada. Então vai ficar mais barato para o empresário. Vai para industrial, vai para serviço, não. O serviço aumenta a carga tributária. Para empresário, para industrial, cai.
E muita gente que não pagava nada vai começar a pagar. É isso. O que eu vejo bastante o pessoal falando aí é que não se paga as grandes empresas, não paga imposto, os bancos têm muita isenção fiscal e tal, e que o pobre acaba sempre arcando Veja, a com um empresa custo não paga maior. imposto, né? Quem paga imposto é consumidor. É. Não, mas acho que eu entendi o que talvez ele quiser. Os subsídios. Como é que ficou isso dentro da reforma tributária? Acabou. Vai acabar tudo em Acaba tudo. 2032. Acaba tudo. A tal Não da tem mais ST, nenhum substituição subsídio, tributária, né? a não ser a Zona Franca de Manaus, que continua viva. O resto, Ô, acaba tudo. ô, Alexis, só complementando aquela pergunta lá do Tom lá, a tal das obrigações acessórias que É. são também acaba, né? Deveria acabar, João. Deveria. Deveria acabar. Bloco Ô, K já pensei que você O ia bloco trazer uma K. boa notícia Não, aqui. assim. Por que eu vou manter o bloco K se não tem mais sentido eu saber se dá crédito? Todas aquelas. Eu não sei o nome porque no Brasil não. Pede. Os espera aquela coisa que sim, no Brasil tem uma coisa que eu acho tão divertida. Não basta pagar imposto, você tem que declarar que pagou imposto. Se você não declarar, você vai com uma multa, É, eu acho, mais alto do que o próprio imposto. É uns negócios malucos. E agora também não vai ter mais essa insegurança jurídica. Eu paguei, papá, débito, crédito, acabou. eu acho que a reflexão também que fica dessa nossa conversa aqui do que está acontecendo com o Brasil é que muita gente depositou a esperança de que, nossa, vai resolver o Brasil a reforma tributária. Não é, acho que é só uma parte do problema. No fundo, a gente você até tocou nesse assunto, mas o que resolve o país mesmo é liberdade econômica, é tirar o pé da marmita do empreendedor, é parar de colocar um monte de burocracia no caminho desse cara. E acho que a gente já provou disso durante um tempo, né? Acho que o Paulo Guedes mostrou muito bem que desburocratizar, simplificar, fez as pessoas produzirem mais e, consequentemente, o governo arrecadou mais. Porque se não fosse o Paulo Guedes no governo Bolsonaro, nós talvez não teríamos o tanto de benefício que voltou para a população depois. Da onde que veio esses benefícios, né? Da onde que veio o auxílio emergencial? Da onde que veio o auxílio para caminhoneiro? Da onde que veio o dinheiro para comprar vacina? Veio do que o Guedes fez antes. Não, calma. Aí ele endividou as próximas gerações porque ele teve um déficit nominal muito grande, né? E ele emitiu títulos, foram vendidos no mercado. Então, eu não sei se Que vão ser se pagos. você vai ter filhos, se você vai ter netos, mas é os meus netos que vão pagar essa conta, tá certo? Tá jogada lá para o futuro. Diferente do Lula, que está com déficit maior do que na época da pandemia, também está endividando as próximas gerações, mas nem pandemia tinha e é pura irresponsabilidade fiscal. Então, é isso. Mas, porque era necessário. Só que o Paulo Guedes, como é um cara inteligente, ele cria despesas extraordinárias com receitas extraordinárias e paga despesas correntes com receitas correntes. Não é esse energúmeno que acabou de sair do Ministério da Economia que quer pagar a Taxade? despesa corrente vendendo, chama concessão do pré-sal lá, aquelas, Isso. Né? não sei, tem um termo específico lá que eu esqueci lá, certo? Que é uma receita excepcional para poder gastar em aumento de Bolsa Família, BPC e tudo mais. É essa loucura que o governo faz. E absolutamente irresponsável. Então, é isso que vai rolar. Entendeu? É. É difícil, é complicado. O Acho que Brasil é extremamente difícil, complicado mesmo, mas a gente tem que entender qual é o nosso grande problema. Quando você compara com as grandes nações do mundo, o nosso grande problema é que a gente tem uma justiça que ela é tendenciosa, ela não é imparcial, ela fica tratando todo mundo como incapaz, como coitadinho. Então, a justiça é um problema seríssimo. Contratos não valem, um governo que se enfia em áreas que ele não deveria, que gasta mal o dinheiro arrecadado, tudo isso é falta de liberdade econômica, ele tira muito imposto do nosso bolso para gastar mal e ainda se intromete em coisas para concorrer com o setor privado. Correio, tipo negócio
que só está aí para atrapalhar ainda custando para nós, porque Sim. o rombo que deu agora, quem que tampou o buraco do rombo? Fala pra mim. Foi o esquimó? Foi o cara da Mongólia? Não, foi os marmitas aqui que estão pagando imposto para tampar o buraco da incompetência desses caras aí. Se fosse setor privado, sabe quem pagava? O acionista, não sou eu. Agora, quem que é o acionista do Correio? Nossa, é estratégico. Ah, vá dormir, meu amigo. Sem querer ser acionista, a gente é. Não, e do prejuízo também, tá? É, Eles estão Não é pagando, só mas do lucro do nunca. lucro a gente É. nem vê. E do prejuízo nós é que pagamos. Então, tudo isso é a falta de um país que deixa a iniciativa privada tomar o seu espaço, ser eficiente, ter liberdade financeira, de poder pegar dinheiro fora, de poder ter conta em dólar aqui, de poder ter infraestrutura. Isso é outro tipo de liberdade econômica. Mas por que a gente não pode ter tudo isso? Por que o Porque- governo, vou falar abertamente, por que esse povo da esquerda fica travando tudo? Porque eles ganham muito dinheiro com isso. Porque eles ficam ocupando os espaços, eles E por que é tão difícil para a fazem a população iniciativa privada enxergar? ganhar dinheiro, Por que é tão difícil para a população enxergar e continuar votando esses miseráveis? porque ninguém tem absolutamente visão do que nós estamos falando. Quando eu falo liberdade econômica aqui, quantos entendem o que é esse assunto? Poucos. Quantos? Ninguém. E as pessoas Mas- se pegam a temas pequenos, assim. Não, mas Por eu acho que o exemplo, pessoal se pega muito aos auxílios, porque eu não é vejo só várias isso. conversas. Aí, cara, metade da população vive de auxílio. É que, assim, eu acho que a esquerda consegue. Você Isso é uma quer consequência, viver não é uma sem causa. trabalhar, Auxílio é uma consequência, não é uma causa. Eu acho que a esquerda consegue romantizar as coisas de uma maneira que acaba ludibriando as pessoas. Por exemplo, é muito provável que a próxima legislatura, no Congresso, a discussão em torno de tributos vai ser taxação de grandes fortunas. Vai ficar alguém lá gritando: Mas tem que taxar mas rico, tem que isso taxar aí- isso, isso aí aquilo é- e tal. E o que tem que resolver mesmo, de fato, para que as pessoas sejam prósperas, consigam produzir, consigam ficar mais ricas através do seu trabalho, não vai ser discutido. não vai ser discutido. Por esse pessoal, eu digo, né? Da Não, esquerda. e porque isso aí, na verdade, é um discurso populista para jogar para a plateia, dizendo, num raciocínio tosco que eles têm, que só existem 10 pobres porque existe um rico, como se nada fosse gerado de riqueza, como se tudo fosse uma transferência de riqueza. Mas é a incapacidade dessa gente, que só fala bobagem, que não entende de economia, mas que ocuparam as posições de poder com discursos sedutores e de justiça social, mas na hora de tomar risco ninguém quer, tá certo? Sempre quando eles olham as vitórias, mas ninguém foi ver a caminhada, os riscos, as quebradas de cara, os dias difíceis, as horas de trabalho. Isso ninguém vê. O socialismo é só nos benefícios, não é nas responsabilidades. Então, essa turma aí, deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui para mim entender melhor. Então, se a gente conseguisse que aumentasse o número de empresas, o imposto diminui ou não? diminui bastante. Quanto mais empresa abrir, mais pessoa empregada, Sim. menos imposto a população geral paga. Exatamente. Então, o que Não, acho que menos imposto, não, menos carga tributária. Não, o que nós temos é o seguinte, né? Dentro da economia, você pode aumentar a arrecadação pelo crescimento do PIB, quer dizer, Produzir o mais. Brasil cresce como um todo, né? Ou no aumento da carga tributária. Você vai lá e, ó, não é mais 10%, agora é 20%, tá certo? Mas isso não cabe mais, porque você começa a aumentar demais isso, você começa a inibir a atividade Aí econômica. você quebra o empresário. Então a curva de Laffer que chega a um certo ponto que você exaure a capacidade do empresário ou ele vê que não dá para tomar mais risco, não vale a pena tomar risco, e aí você inibe os que eu chamo de drives de prosperidade, que é criar empresa, criar emprego, criar, né, oportunidade e comprar matéria-prima e pagar imposto. Agora, um país que cresce, ele acaba arrecadando mais, muito mais, porque tem mais gente gerando riqueza do que provavelmente aumentou a alíquota da carga tributária. Agora, de fato, como aconteceu, inclusive no governo do Guedes, né, do Bolsonaro, eles diminuíram a carga tributária, eles cortaram o IPI, tentaram cortar mais e só não conseguiu cortar mais porque
A Zona Franca de Manaus entrou no Supremo para impedir a diminuição de IPI, porque senão a Zona Franca de Manaus ia perder a vantagem competitiva deles, que aquilo é uma vergonha. Mas ele diminuiu o imposto sobre combustível, ele diminuiu o imposto sobre IOF, Paulo Guedes diminuiu o imposto sobre um monte de coisas. Que esse governo maluco aqui, Isso fez aquecer o além de mercado. voltar tudo, não, tanto que nos últimos anos do governo Bolsonaro, eles tiveram pela primeira vez, historicamente, um superávit das contas públicas. Aí os palhação lá do PT, não, mas é porque não pagou precatório, que não sei o quê, então não teria superávit, tudo mais e tal. Precatório é outro problema, que de novo tem a ver com liberdade econômica. Se o cara tem que receber, não tem que acumular, não. Agora, acumula uma dívida de precatórios que tem que ser paga, que nem foi criado pelo governo Bolsonaro, vamos falar a verdade. Isso vem lá de trás, mas que agora o Supremo decidiu Decidiu que tem que pagar. que tem que pagar, não pode mais adiar. E sabe quem está por trás disso e fazendo isso acontecer? Bancos. Porque os bancos foram comprando um monte de precatóriozinho aí, pagando 30% do valor de face, já garantindo com o ministro Supremo e com governadores De novo, o que que é vão pagar. precatório que eu não sei? Precatório é o quê? Sim. Você, por exemplo, tem um terreno aqui em Jaguariúna e a prefeitura vai querer passar uma avenida e ela vai desapropriar, ela vai tirar o terreno de você e vai passar uma avenida dentro do teu terreno. Você tem o direito a receber a indenização pela desapropriação. Do valor venal do terreno. É a discussão também, né? Porque aí o governo Se é fala. venal, se é valor de mercado. Aí já é outra discussão, mas você tem a receber lá, vou dizer, 10 milhões de reais do terreno que era teu, da tua família, que era tua fazenda e tal, e o governo fez uma avenida lá. Mas ele não paga. E aí Então, você tem que todo entrar com terreno tem um ação, precatório você e vai tá lá com e vem no banco ação pra e tal. ter dinheiro Aí também. fica lá o precatório, 10 milhões, aí fica lá rendendo. Só que o governo é o seguinte, o governo assim, diz, devo, não nego, pago quando eu quiser. E o quando quiser que vira dinheiro. Porque time is money, tempo é dinheiro. E aí você fica com aquilo, e aí você já tá velhinho, precisando de dinheiro, fudido, para receber 10 milhões do governo, não recebe. Aí vem um banco que tem influência Te no dou Supremo, falando, 5. Eu falo, te dou 3 agora. Você quer? Você fala, não vou ver menos isso aqui, tô morrendo, tô fudido, pega 3. Você faz a cessão do direito, vai lá pro cara. O cara já organizou. O Banco Master fez isso direto. Vai lá no Banco da Bahia, vai lá falar com o Flávio Dino e ele libera lá e manda lá uma liminar. Obrigatório pagar esses 15 bi imediatamente. O governo não pode nem recusar. Paga. Quem que está ganhando isso? O dono do banco. O dono do banco e os outros que devem E o entregar pessoal- um e o repasse, pessoal Os que assinou pra mandar O pagar. pessoal que entrou com o processo na justiça, o pessoal que negociou para ver se aquela E isso está causa dava acontecendo com a ação trabalhista. O cara também recebe uma ação, mas aí os negros começam a comprar todas essas ações, talvez não quer fazer conciliação, não quer fazer nada, paga lá valor de face 1/3 pro cara, dali a pouco, sai tudo, o cara recebe tudo. Então, um verdadeiro comércio de precatórios no Brasil, sejam eles privados, que é trabalhista, seja eles públicos, que é desapropriação. Por isso que tinha parente de juízes, que a gente não pode citar o nome, que estavam com contratos com grandes bancos. É igual bosta, quanto mais mexe, mais fede, velho. Deus, Não, o Brasil é um golpe só, cara. Deus que É me um perdoe. golpe atrás do outro. Por isso Tá que é todo mundo embora, né, levando João? golpe. Não, Todo mundo levando Por isso é golpe. que é pra imagina, Portugal, né? Que Brasil. isso, Eu não amo o quero Brasil. morar em outro Brasil, em outro país, quero morar em outro Em Brasil. Eu só vou passar uma novo temporada Brasil, lá. novo. Vamos morar em Cuba. Não, também? Ali Lá você ninguém acredita? Não, mas em Cuba, você já viu? O filhinho, o neto do Castro, falou assim: eu acho que nós queremos o capitalismo. O cara é um puta de um blogueiro, é. tá com 2 bilhões de patrimônio lá, que o pai dele roubou tudo. Queremos capitalismo. Sabe por quê? A hora que entrar o capitalismo em Cuba, esses caras vão tomar, que nem o Vladimir Putin, vai tomar tudo para eles. Eles vão comprar tudo, absolutamente. Só eles têm Vão dinheiro. comprar as refinarias, vão comprar os hotéis, vão comprar tudo, só eles têm dinheiro, porque o resto da população está quebrada. E aí entram os outros investidores americanos e fazem a festa. Tudo bem que o país vai melhorar muito, né? Vai ter infraestrutura, vai ter eletricidade, vão acabar com a pobreza, vão renovar as coisas. Vai ter um desenvolvimento mesmo. Mas quem vai ficar mais rico agora é justamente os filhos da mãe Que causaram que isso aí. falavam causa que eram comunistas, que não sei o quê, da Revolução Bolivariana, Che Guevara e Fidel Castro. É isso que vai acontecer. Meu Vergonha. Deus. Alguma consideração final, senhores? João? Na realidade, a consideração grande é
tenham fé, tenham esperança, se qualifiquem, né? Uma das perguntas que o É. Tom fez. Não esperem o governo qualificá-los, procurem as associações comerciais, procurem as pessoas que detêm o conhecimento aí, já vão se preparando, porque não tem volta, vai acontecer, já está acontecendo a reforma tributária, e você vai precisar aprender sobre gestão e aprender a administrar completamente a sua empresa. E se precisar de software, JRS Computação. Não perde um Alexis, jabazinho, né? aproveitar, né? Se Não, primeiro, precisar, não. Pelo que eu Ô, tava Rafa, põe vendo, pra nós aqui, ó, JRE aí, ó. esses caras vão ganhar dinheiro, viu? bom, eu primeiro, obrigado pelo convite, pelo bate-papo aqui. Acho que é o podcast mais longo que eu já participei, né? Então, acho que umas 5 horas aqui conversando. Mas acho que a conversa foi ótima, as perguntas boas, assuntos variados, né? Foi de reforma tributária até administrativa e tudo mais. Esse é o Brasil que a gente acredita que nós precisamos estar atentos. É por isso que é importante ter político de qualidade lá em Brasília, para a gente poder ter gente que sabe o que está falando, que sabe o que está fazendo, e que tenha propósito, e que o propósito seja de ambiente de negócios para a gente poder gerar o que eu falo de inclusão social produtiva, é a inclusão do trabalho, porque não tem nada mais social do que um programa de renda, de trabalho, de oportunidades. Não acredito em programas de redistribuição de renda, porque isso ataca a consequência e não a causa dos problemas. Então, obrigado novamente. Acho que nós temos agora uma missão em 2026, né? Porque vão ter umas eleições aí importantíssimas no Brasil. E todo mundo que estiver escutando o podcast, leve muito a sério o seu voto, porque agora o poder volta na tua mão. É a hora de escolher bem o teu candidato para poder fazer a diferença lá em Brasília. Porque depois que votou num monte de tiririca, de palhaço, não sei o quê, não reclame que você está sendo a próxima vítima desses ladrões aí. Tom? Vou acrescentar o que o Alexis está falando, né? Eu acho que é pior do que tiririca e pior do que palhaço, que às vezes a população faz esse voto de protesto. Pior do que isso é o canalha do Centrão. É o cara que passa aqui, fala uma coisa, chega lá, faz outra. Passa aqui, fala que é de direita, fala que defende o empreendedor, fala que vai defender, facilitar a vida do empresário, que vai defender os mais pobres, mas chega lá, volta tudo junto com aquela turma lá que não quer ver o Brasil avançar. Passa aqui, fala que é a favor da anistia, chega lá, faz tudo o contrário. Então, acho que a reflexão que fica para a gente nesse momento, nesse ano decisivo, depois de tudo que a gente falou aqui, que vai afetar diretamente a vida das pessoas, seja de quem produz, seja do consumidor final, é que se a gente não se organizar para virar a chave desse país, eu acho que vai ser difícil a gente acreditar que o futuro vai melhorar. Daqui para lá, para frente, é só ladeira abaixo se a gente tiver mais 4 anos, vou falar literalmente, se a gente tiver mais 4 anos de PT, de Haddad, de Lula, dessa turma no poder, é a fórmula perfeita para esse país fracassar. Então a gente precisa reagir. Bom, gostaria de agradecer aqui meus convidados, Alex, João, Tom, tá? Para você que está em casa, assistiu até agora, espero que esse episódio tenha trazido elucidações aí para vocês sobre a reforma tributária, sobre quem paga mais, quem paga menos. Qualquer dúvida, tem as redes sociais do Alex, rede social do João, rede social do Tom também. Vocês podem entrar lá, vou deixar na descrição do vídeo. Acessa, manda pergunta, estuda, escuta aqui o conselho do João, você que tem um pequeno negócio, médio, começa a aprender, começa a dar mais ênfase nessa parte administrativa, de tributação, para você não ser pego aí de calça curta, né, e pagar multa, acabar quebrando seu negócio, vai gerar desemprego e vai ajudar o país a ficar cada vez pior. Então, vamos lá, pessoal, conscientização, tá? Eleição chegando, como eles falaram também, 2026 é um ano importante. Chega de votar em político porque, me deu um bujão de gás, prometeu uma vaga de emprego. Acaba com isso, gente. Isso aí você tem que votar com consciência. Pegar lá, cara, qual que é o seu projeto? O que que você vai apresentar? O que que você vai trazer de concreto para melhorar a minha vida de fato? Tá? E não depois viver de migalhas
que eles vão deixando pelo caminho para os tontos ficar correndo atrás e reclamando, porque reclamar de político todo mundo reclama, né? Mas na hora de votar, você lembra quem que você votou 4 anos atrás? É isso. Beleza, pessoal? Fazer um agradecimento aqui aos meus patrocinadores. Berlim Paneteria, melhor café da cidade aí, pãozinho com manteiga na chapa, um café quentinho de manhã, é lá na Berlim. Bar dos Lagos, quer almoçar ou jantar de segunda a domingo, o Bar dos Lagos está aberto. Também tem porção, tem lanche, tem uma cervejinha gelada, tá? Gráfica Nova Geração, tá precisando aí fazer uma impressão, cardápio, jornal, revista, fazer uns itens personalizados e uns brindes, é com a Gráfica Nova Geração. Tá precisando de alguma coisa para sua casa aí, ó? Menegão, solução inteligente para o celular. Ar-condicionado e vários outros produtos relacionados à casa. Vai lá, procura o Menegão. Eles não só vendem, como também tem a parte de instalação de muitas coisas aí para sua residência, né? JRS, meu mais novo patrocinador, vamos ver aqui convidado. Tá precisando colocar um sistema de gestão na sua empresa? JRS, tá? Perfeito. Bom, bonito, barato. É o verdadeiro 3B. Quem que tá faltando aqui? Júnior, me ajuda, ô Rafael? Acho que Não, Plataforma X, né, onde a gente está gravando aqui o nosso episódio de podcast, tá? Eles têm esse espaço para você gravar o podcast, também tem estrutura completa para o seu evento, com som, painel de LED, iluminação, tá? Então procura aí Plataforma X para o seu evento ficar mais bonito também, mais glamuroso. Galera, obrigado. Deixe seu comentário aí. Opa, faltou a Carval Imóveis, hein? Tá precisando comprar, alugar ou vender? Quer exclusividade, que é uma coisa que eu acho que no mercado a Carval é uma das únicas que faz e faz bem feito. Exclusividade. Lá eles injetam lá nos patrocínios para poder seu imóvel ser mais visto por mais pessoas. Eles garantem para você uma rapidez enorme na hora de você fazer negócio com eles. Agora sim, galera, obrigado. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fechamos? Fechamos. Rapaz, se o Tom não chega atrasado. Ó, cara, eu acho vamos que aqui vai. para você